Como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 meses eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da nossa série de leitura de Ser e Tempo. Neste parágrafo, quer dizer, neste vídeo, nós estaremos estudando o parágrafo de número 69. Geralmente eu coloco 2 parágrafos por vídeo, mas como o parágrafo 69 é um pouco maior, nós vamos estudar o parágrafo 69 em um vídeo. Então, neste vídeo, nós vamos estudar o parágrafo de número 69 da obra Ser e Tempo, de Martin Heidegger. O que é o parágrafo de número 69, Deixa eu ler aqui para vocês o título do parágrafo, que é o seguinte, A temporalidade do ser no mundo e o problema da transcendência do mundo. Este parágrafo ele se divide em 3 subseções, que é a questão da temporalidade do ocupar-se que vê ao redor, o sentido temporal da modificação do ocupar-se que vê ao redor no descobrir teórico do subsistente do interior do mundo, e a parte C, que é o problema temporal da transcendência do mundo. Então, como vocês podem ver, eu deixei para um único vídeo essa discussão, porque, de fato, é um parágrafo que se subdivide em 3 partes. A parte A, a parte B e a parte C. Então, o parágrafo de número 69 de Ser e Tempo, nós vamos estudar ele, então, nessas 3 divisões. Como vocês podem ver, o parágrafo de número 69 está discutindo a questão do tempo. Qual que é a relação do tempo com a questão da ocupação? Nós estamos discutindo a temporalidade de um comportamento específico do Dasein. Qual é esse comportamento? O comportamento de se ocupar com os entes intramundanos, como, por exemplo, eu me ocupar com esse giz, ou eu me ocupar com o celular aqui que eu estou usando para gravar este vídeo. Então, eu vou estudar aqui como que se dá a temporalidade em relação a esse comportamento específico. Porque quando a gente estuda Ser e Tempo, um conceito básico daquilo que é o ser humano, o Dasein é o ente humano, qual que é o conceito básico? Nós somos cuidado. Nós estamos sempre cuidando de ser quem nós somos. Nós estamos sempre assumindo possibilidades. Então, cuidar de ser quem se é assumir possibilidades. E o cuidado, ele se manifesta de 2 maneiras. A primeira maneira é a partir do comportamento que a gente chama de ocupação. Ocupação é o comportamento no qual eu me relaciono com os entes intramundanos, como, por exemplo, o giz, como, por exemplo, a caneta, como, por exemplo, uma pedra, como, por exemplo, uma árvore, como, por exemplo, as estrelas. Eu uso a estrela para me orientar enquanto eu estou viajando de navio. Ou eu uso a caneta para escrever, ou eu uso uma obra de arte para encontrar alguma contemplação estética. Então, ocupar é qualquer relação que eu tenho com entes que não são pessoas. Entes que têm um outro modo de ser que não é o mesmo que o meu. Por outro lado, existe um outro tipo de comportamento que nós chamamos de cuidado. Na verdade, talvez a melhor palavra, preocupação. Então, o cuidado ele se manifesta de 2 maneiras, como ocupação e como preocupação. O que é preocupação? Preocupação é minha relação com outras pessoas. Então, à medida que eu me relaciono com outras pessoas, eu estou preocupado. Então, nós podemos entender que existe na base da nossa estrutura o cuidado, e esse cuidado se manifesta como ocupação, quando eu me relaciono com entes que não são pessoas, e ele se manifesta como preocupação, quando eu me relaciono com outras pessoas. Então, na verdade, eu estou sempre me relacionando, sejam com pessoas, sejam com objetos. Quando eu me relaciono com objetos, eu chamo isso de ocupação. Quando eu me relaciono com pessoas, eu chamo isso de preocupação. E esses modos de relacionar eu chamo de cuidado, que no alemão é Sorge, Então, o cuidado é a base do ser humano. E esse cuidado, esses comportamentos, envolvem uma temporalidade. E aqui nesse parágrafo nós vamos ver, então, a temporalidade do comportamento de se ocupar. Ou seja, do comportamento de se relacionar com os objetos. Então, o parágrafo de número 69 vai nos esclarecer como que se dá essa temporalidade desse tipo de comportamento. O comportamento de se relacionar com os objetos. E aí, o parágrafo de número 69, ele se inicia trazendo para a gente essa questão da gente pensar a questão da ocupação. E aí o Heidegger vai retomar algumas coisas que ele já havia discutido sobre o mundo, sobre a transcendência do mundo. Porque o mundo dos objetos é o mundo que eu estou imerso nele. Então, o parágrafo de número 69 começa dizendo: a unidade estática da temporalidade, isto é, a unidade do fora de si, nas extases do futuro, ser do sido e presente, é a condição de possibilidade de que possa haver um ente que existe como seu aí. Então, perceba o seguinte: o tempo
para o Heidegger, não é uma experiência interna, subjetiva. O tempo, ele está nessa atitude de sempre se exteriorizar. Por isso é uma extase. Ex, né, vem do prefixo latino para fora. Sair de fora de si. Então o tempo, ele é um movimento em que o Dasein sempre está saindo para fora de si. E nós vimos, né, que o tempo, a temporalidade do Dasein envolve um passado, um já encontrar-se, que tem a ver com, então, a estrutura do encontrar. Eu já me encontro de uma dada maneira. Eu já me encontro triste, eu já me encontro alegre, eu já me encontro excitado, eu já me encontro feliz, eu já me encontro cansado, eu já me encontro angustiado. Então, o passado tem a ver com esse movimento, como eu já me encontro. Depois nós temos, então, o futuro. O futuro tem a ver com a compreensão, com como eu me lanço, me jogo em possibilidades. E o presente, né, é como eu articulo tudo isso no discurso, na linguagem. Então, o Dasein, ele, na maneira que ele se comporta, tem uma temporalidade envolvida. Tem um já estou triste e estou me lançando num projeto, estou me lançando numa possibilidade futura. Então, esse movimento do Dasein, então, envolve uma certa temporalidade. Então, quando eu me ocupo também com os objetos que existem no mundo, eu também já tenho uma temporalidade. Eu já me encontro em uma dada tonalidade afetiva e eu me lanço a uma possibilidade. Então, eu pego esse giz aqui e eu vou escrever no quadro. Isso envolve que eu já me encontre numa certa tonalidade afetiva de estar excitado, por exemplo, com a aula que eu vou dar. E, ao mesmo tempo, eu me lanço em possibilidades futuras, que é, enquanto eu escrevo ali no quadro, eu já estou me lançando na próxima palavra que eu vou escrever, já estou pensando o que os alunos vão entender do que eu estou escrevendo. Então, a questão do futuro aparece aí. E todo comportamento de relação com os objetos vai envolver, então, uma temporalidade. Existe o passado, eu tenho uma relação com o giz, eu tenho uma relação com o conteúdo da disciplina que eu estudei, eu tenho as experiências passadas de dar aula, eu tenho as experiências passadas de sentar na cadeira, estudar, preparar a aula. E eu tenho ali, então, enquanto eu estou dando aula, o lançar-se no futuro. O que os outros estão entendendo do que eu estou escrevendo? Qual é a próxima palavra que eu vou colocar no quadro? Que exemplo eu vou trazer para que os alunos compreendam o que eu estou passando? Então, na maneira como a gente se relaciona com os objetos, há uma temporalidade envolvida. Uma temporalidade que não é interna, subjetiva. Uma temporalidade que é um lançar-se. Uma temporalidade que é sempre exterior, sempre se exteriorizar, sempre se lançar no mundo. Não é como se eu estivesse pensando lá dentro, como que eu estou vivendo o tempo subjetivamente. Não, eu estou falando de um tempo articulado. Um tempo que eu estou articulado com a sala de aula, que eu estou articulado com o que os alunos estão entendendo, que eu estou articulado com o quadro que está ali, o giz que está aqui na minha mão, num movimento. Então não é um tempo interno, é um tempo exteriorador, né? Que se exterioriza, né? Vamos dizer assim. Não sei como é que a gente poderia usar uma palavra para isso. E o Heidegger fala, né, que o Dasein é o seu próprio aí. O aí é o mundo. O aí é isso que está ao meu redor. Já parou para pensar que o mundo que está ao seu redor é um mundo estruturado, com significado? O mundo tem significado. Então, se eu estou numa sala de aula dando aula, tem o quadro, que está ali relacionado ali ao quadro, os alunos. Para que eu uso o quadro? Para escrever o conteúdo da disciplina, o giz para escrever, a sala está ordenada de uma dada maneira. Neste momento, o quadro, a lousa, chama mais minha atenção, porque é o lugar onde eu estou escrevendo, mas também o aluno que está ali copiando, prestando atenção. Esse mundo, então, ao meu redor, é um mundo de significados. Significados que estão, assim, de alguma maneira articulados. Então pense o mundo como uma estrutura de significados articulados, em que cada coisa tem um significado. Tem o Gibson, né, que ele tem um conceito que a gente chama de campo de affordance. O que é o meu mundo? O meu mundo é o meu campo de affordance. Então, parecido o que o Heidegger quer dizer quando ele fala de mundo de utensílios, é pensar o mundo como um campo de affordance. É o campo de coisas que se oferecem a mim. E isso que se oferece a mim é o que eu chamo de utensílios. Dos entes à mão. Em que sentido é um ente à mão? Pense, o que é o mundo para você? Por exemplo, se eu estou com sede, o mundo ao meu redor, o copo de água que está ali, ele aparece assinalado. Ele aparece como uma coisa muito importante no meu campo de visão.
Eu dou significado ao mundo. Eu imprimo significado no mundo. Eu coloro o mundo com as minhas emoções. Já viu quando uma pessoa fala, nossa, o dia tá tão cinzento? Se você tá ali dando aula, né? Você tá excitado, tá colorido, tá aquela coisa super divertida, os alunos interagindo. Então a emoção não tá lá dentro de você. Não é subjetiva, não é interna. A emoção, ela pinta o mundo. Ela deixa a sala de aula colorida. Da mesma forma, né? O giz me chama a atenção porque eu preciso dele para escrever outros panos de fundo. Ah, o relógio que está ali no canto da sala, se eu não estiver preocupado com a hora, não importa muito. O ventilador que está ali no teto, eu não estou nem prestando atenção para o ventilador. Percebe que certas coisas, dependendo do projeto que eu estou me ocupando, elas aparecem como mais destacadas no seu campo, no seu ver ao redor? Não parece? Existem coisas que ficam no pano de fundo, tem aquele conceito da Gestalt, né, de figura e fundo. O mundo, então, ele não é estático, o mundo não já está lá pronto lá fora. O mundo eu vou construindo nessa articulação, percebe? Então, eu estou no mundo em que o ventilador não aparece com tanto significado. Se eu estou com sede, o quadro que está ali talvez não tenha tanto significado, mas o copo de água aparece como uma coisa chamativa. Chamativa. Ele se oferece a mim. É isso que significa fordem-se. O copo de água se oferece. Ele está ali como uma coisa disponível para mim. E é isso que o Heidegger quer dizer com utensílios. Quando o Heidegger usa a noção de utensílio, ele não está falando só de utensílios no sentido, por exemplo, de artefatos tecnológicos que eu construo para servir o ser humano. O giz é um utensílio, tudo bem. Mas o Heidegger não quer dizer utensílio só com isso. Utensílio é tudo aquilo que se oferece a mim no meu campo de mundo. O sol é um utensílio? Nesse sentido é. As estrelas são um utensílio? Nesse sentido é. As árvores são utensílios? Nesse sentido sim. Em que sentido são utensílios? No sentido de que elas estão disponíveis para mim, para que eu possa fazer algum uso delas. Então a árvore, tudo bem, a árvore não é um artefato, mas a árvore, ela está disponível no meu campo de visão para que eu possa apanhar uma fruta. O sol está disponível no meu campo de visão. Eu posso usar o sol para tomar sol, para fazer um bronze na pele. As estrelas, né? Eu posso usar as estrelas para me orientar. Os navegadores fazem isso. Então, quando Heidegger fala de utensílio, o ente utensiliar, ele não tem em mente só os artefatos tecnológicos ou os artefatos em geral que a gente faz uso de alguma maneira. Ele tem em mente qualquer coisa que esteja no meu campo de mundo que de alguma maneira está disponível para mim, para que eu faça algum uso dela. Sejam objetos naturais, sejam objetos artefatos, tudo isso é utensílio, tudo isso é uma affordancy, tudo isso é algo que se oferece a mim, tudo isso é algo que está disponível para mim. Então, qualquer coisa é um utensílio. Só pessoas não são utensílios, né? Ou a gente pode usar delas como se fossem utensílios, mas pessoas não, pessoas são diferentes. Mas tudo aquilo que são objetos, tudo aquilo, seja objeto natural, seja objeto artefato, é um utensílio. Para o Heidegger, isso tudo é utensílio. É um ente à mão, como ele chama. Um ente que está à mão, ou seja, um ente que está disponível para que você faça algum uso dele. Esse uso pode ser o mais variado possível. Então, eu posso fazer uso de uma pedra, sei lá, para atacar em alguém. Mas eu também posso fazer uso de uma flor para cheirá-la e sentir o seu odor. Eu também posso fazer uso de uma obra de arte para encontrar algum tipo de contemplação estética. Percebe, então, que o termo utensílio não é só objetos, artefatos que eu faço uso para fazer alguma coisa. Não é só o lápis, não é só o martelo, não é só a caneta. Obras de arte também são utensílios. Objetos da natureza também são utensílios. Porque elas estão, de algum modo, disponíveis. Disponíveis para que, de alguma maneira, eu faça o uso delas de alguma maneira. Percebe que quem que dá o caráter de utensílio para as coisas é você. Né? Percebe isso? O sol só pode ter um caráter de utensílio porque ele está disponível para eu fazer algo com ele, para eu fazer um bronze na pele. Então percebe que quem pinta o mundo com esse caráter de utensílio é você, é o Dasein.
É por isso que o Heidegger entende que o mundo não existe sem o ser humano. O mundo, como esse campo de coisas disponíveis, só pode existir com o ser humano. Porque é você quem dá sentido para essa disponibilidade. O Heidegger não está dizendo que nada existiria se não existisse você. Não é isso. O que ele está dizendo é que o mundo, enquanto uma trama de significado, o mundo, enquanto uma rede articulada de disponíveis, só pode existir enquanto há alguém que se dispõe dessas coisas, que é o Dasein. E esse Dasein, então, o meu mundo sou eu, porque eu pinto esse mundo, porque eu dou sentido para esse mundo, porque eu coloro o mundo com as minhas emoções. Coloro, acho que não tem em primeira pessoa para o verbo colorir, né? Mas eu dou cor ao mundo, eu dou sentido ao mundo, e o mundo aparece para mim a partir desses sentidos, desse campo de affordance, desse campo de oferecimentos. Então, se eu estou com sede, o mundo onde tem um copo de água, o copo de água nesse mundo aparece assinalado. Se eu estou dando uma aula, certas coisas na sala de aula me chamam mais a atenção, aparecem para mim muito mais revestidos de significado do que outras coisas. Por isso, nós somos o nosso mundo. Você não é um ente encapsulado, um sujeito fechado, interno. O mundo é externo, o mundo é exterioridade. Nós somos essa própria exterioridade. É isso que o Heidegger quer dizer, né? Nós somos o nosso próprio aí. Nós somos um campo. Nós somos o nosso próprio campo. Ser humano é ser um campo. É ser um mundo. É ser abertura e não algo fechado. E aí o Heidegger diz assim, o ente que traz o nome Dasein, o que é Dasein? Da é um prefixo de lugar, né? É o aí, é o espaço existencial, é o mundo como campo. E Sein é ser, eu sou o meu campo. Isso que significa Dasein, eu sou o meu campo. O ente que traz o nome Dasein é iluminado. O Heidegger, ele costuma usar bastante a metáfora da luz. Metáfora da luz é uma metáfora muito clássica, né? Principalmente na filosofia da mente, por exemplo. E também, por exemplo, na teologia medieval, essa noção aparece na corrente agostiniana. Então, o que é a luz, né? Por exemplo, Santo Agostinho pensava na iluminação divina. Eu consigo entender a razão das coisas na medida em que eu contemplo elas na essência divina. É como uma luz. Deus me dá uma luz para que eu possa compreender as coisas. Então, a luz é o que me permite compreender. Então, assim, eu consigo entender uma coisa na medida em que eu consigo contemplar ela, na medida em que eu ilumino ela. Então, Deus me dá uma luz que me guia, uma luz que me ilumina, uma luz que me ajuda a compreender as coisas. Na tradição agostiniana, né, essa luz vem de Deus. E essa luz me permite entender o que as coisas são olhando para a própria essência de Deus. Porque o significado de tudo está em Deus. Deus é o criador de tudo. Né? Se eu quero entender, por exemplo, para que um artista pintou uma certa obra de arte, eu preciso olhar para a mente do artista. O que estava na mente dele quando ele fez essa obra de arte? Eu entendo o significado da obra de arte na medida em que eu consigo pensar na mente do autor. Da mesma forma, né, eu consigo entender o mundo que Deus criou, o mundo que Deus pintou, a obra de arte, que é o mundo criado por Deus, na medida que eu consigo contemplar em Deus as razões pelas quais ele criou esse mundo. Depois, né, outros autores vão usar a metáfora da luz de uma outra maneira. Né? Então nós temos, por exemplo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele vai acabar se afastando um pouco da leitura agostiniana e vai fazendo uma releitura de que, na verdade, a luz é do intelecto. O intelecto ilumina o que as coisas são. O intelecto agente, o intelecto que age, ele é capaz de lançar luz sobre as coisas para entender o que elas são. Então eu sei que isso aqui é um giz, porque meu intelecto é capaz de lançar luz sobre o que isso aqui é. A luz também é uma metáfora para a consciência. A consciência é como se fosse uma luz. Então, principalmente no Oriente, né, existe muito essa metáfora da consciência como uma luz. A luz que ilumina tudo. Então, perceba, sei lá, eu estou num quarto escuro. Eu sei o que tem dentro daquele quarto? Não.
Mas se eu acendo uma lanterna, essa lanterna ela vai iluminar o quarto. E essa lanterna então vai revelar o que tem no quarto. Vai revelar os objetos que estão ali. A nossa consciência é como se fosse essa luz. Percebe? Olhe para o mundo ao seu redor. Sua consciência é como a luz que está revelando o que há no mundo. Só seres como nós pode ser essa luz, né? Uma cadeira, ela não é uma luz que ilumina o mundo e revela o que há no mundo para ela. Entendeu? Nós somos como uma luz. Nossa consciência é como uma luz. Uma luz que ilumina o mundo ao redor, que faz aparecer as coisas. Sem luz, sem lanterna, tá tudo escuro. Não dá para ver nada, nada se revela. Por isso que não há mundo sem o Dasein. Não há esse mundo iluminado, esse mundo posto à luz. Só há escuridão, e na escuridão não dá para ver nada, não dá para distinguir nada. Quem dá distinções no mundo, quem diferencia objetos no mundo, é a luz da consciência. Entende? Então, assim, sem a luz da consciência, eu não consigo saber a diferença do objeto com o outro, onde termina um objeto, onde começa outro. Tá tudo em plena escuridão, tudo preto, não tem nada. Mas se eu jogo a luz põe a descoberto as coisas. Então, o Dasein é como se ele fosse uma luz. O Heidegger não vai mais falar de consciência, porque ele entende que esse termo consciência, no sentido psicológico, ele pode não ser muito interessante para a gente. Porque ele pode dar a ideia de que a consciência é uma coisa interna, subjetiva. Mas não. O Dasein é a luz que ilumina o mundo ao seu redor. A luz se lança no mundo. Percebe? A luz não está dentro da lanterna. Tem a lâmpada ali da lanterna, né? Mas a luz, ela na verdade, ela se espalha no mundo. Percebe o sol? Né? O Platão também usou essa metáfora da luz, né? A luz que ilumina. Então, eu tenho acesso às sombras, mas para que eu tenha, sabe o que uma coisa realmente é? Eu preciso elevar o meu entendimento ao nível do inteligível, das ideias, das formas eternas. Mas o que dá luz a essas formas? Existe um sol, a ideia do bem, que ilumina tudo, que coloca tudo a descoberto. Então, quando Heidegger fala de iluminado, ele está pensando em toda uma tradição de pensamento que usa a luz como uma metáfora. E percebe, a luz não é algo interno. Olhe para o mundo ao seu redor quando tiver de dia. Onde está a luz do sol? Está tudo iluminado, está tudo claro, né? Percebe que a luz ela é como se espalhasse pelo mundo? Ela não está dentro, ela está fora. E é estando fora que ela revela o que existe. Da mesma forma, então, nós podemos pensar o Dasein como uma lanterna, como uma grande luz que ilumina as coisas, que coloca as coisas a descoberto. A luz, então, ela revela a verdade das coisas. Verdade, na verdade, é revelação. Verdade é jogar luz, verdade é pôr a luz, é trazer a luz. Isso é verdade para o Heidegger. Verdade não é uma proposição que corresponde à realidade. Verdade é iluminação, verdade é revelação. E aí o Heidegger diz, a luz que constitui esse ser iluminado do Dasein não é uma força ôntica subsistente e fonte de uma radiante claridade ocorrendo às vezes nesse ente. O que o Heidegger quer dizer? A luz do Dasein não é uma luz que às vezes está acesa, às vezes está apagada. A luz do Dasein está sempre acesa, né, se a gente for usar a metáfora. O Dasein é luz. Ele é a luz do mundo. Então percebe o seguinte, tem como essa luz ser alguma coisa do mundo? Não, a luz é o que revela as coisas que estão no mundo, mas a luz não pode ser mais uma coisa no mundo, percebe isso? Embora a metáfora da lanterna ela é limitada, porque assim, a lanterna, a gente pode pensar que a lanterna é uma coisa que está ali no mundo, uma das coisas que estão no mundo, mas vamos pensar na luz da lanterna. A luz não é as coisas, a luz é o que revela as coisas. Percebe isso? A luz não é um dos objetos do quarto. A luz é o que torna visível os objetos do quarto. Por isso, a luz não é um subsistente. Então, Heidegger está usando aqui a palavra subsistente para se referir aos objetos. A luz não é um dos objetos. E o Dasein é uma luz sempre acesa.
Então, ser luz é o que o Dasein é. O Dasein não pode se apagar, porque senão, se ele se apaga, ele deixa de ser quem ele é. Então, o Dasein é essa própria luz. Ser luz é o que o Dasein é. E aí o Heidegger diz, o que ilumina essencialmente esse ente, isto é, o que o torna aberto e também claro para si mesmo, já foi determinado como preocupação. Então, aqui a palavra que o Heidegger está usando para preocupação é a palavra Sorge, que é a palavra cuidado. Então, vamos lá, de novo, pensar o que é cuidado? Eu cuido de ser quem eu sou. Eu sou luz. Mas perceba, muitos materialistas, muitos fisicalistas, eles acabam esquecendo que eles são luz. Então, se a gente pegar uma tradição de filósofos da mente, como Daniel Dennett, como os irmãos Churchland, o que a gente tem nessa tradição? Nós temos uma certa ideia de que, na verdade, eu posso entender aquilo que eu sou a partir daquilo que está revelado para mim no mundo. Então, eu lanço luz sobre o mundo. O que eu encontro no mundo? Eu encontro matéria, eu encontro células, eu encontro cérebros, eu encontro neurônios, eu encontro átomos. E eu acho que o que eu sou é o cérebro, que o que eu sou são os neurônios em atividade, que o que eu sou é produto disso que eu estou vendo no meu mundo. Mas eu esqueço que a luz não pode ser um dos objetos do mundo. A luz, como eu disse, é o que revela o mundo. A luz não pode ser um dos objetos do quarto. A luz tem que ser diferente dos objetos do quarto. Então eu não posso ser um cérebro. Eu não posso ser um objeto físico. Eu não posso ser uma rede de neurônios. Porque eu sou a luz. A luz que torna isso tudo visível. Essa luz, então, que torna tudo visível, não pode ser compreendida como mais um subsistente. Mas perceba, se eu, então, quero compreender o que eu realmente sou, eu preciso compreender que eu sou a própria luz. Eu não posso me encontrar entre as coisas do mundo. Eu não posso me encontrar entre os objetos do mundo. Eu não posso achar que eu sou a cama, o abajur, a mesa de cabeceira, as coisas que estão ali no quarto, as cortinas do quarto. Eu preciso entender que eu sou a lanterna, não a lanterna, mas a luz da lanterna. Então, na realidade, eu posso, então, iluminar a mim mesmo. Entender o que eu sou. Mas para iluminar a mim mesmo, eu preciso entender que eu sou a própria luz. Isso a gente chama de autoluminosidade. Então, eu só posso compreender o que eu sou na medida que eu entendo que eu sou a própria luminosidade que me permite compreender o que as coisas são. Eu não sou uma das coisas, eu sou a luz. E olha que legal, a luz é o que permite eu compreender o que as coisas são. Então, se eu compreendo que eu sou luz, eu tenho uma autoluminosidade, eu ilumino a luz, eu ilumino a mim mesmo. Então, eu não sou um subsistente, eu sou a própria luz. Eu me torno claro para mim mesmo. E esse tornar-se claro para si mesmo é entender-se como preocupação, é entender-se como cuidado, é entender-se que eu estou sempre cuidando de ser quem eu sou. Eu sou luz porque eu me relaciono com possibilidades. É porque eu construo um mundo onde as coisas aparecem disponíveis para mim de alguma maneira. É nesse sentido, então, que a luz ilumina. A luz torna visível. A luz, portanto, é também cuidado. A luz é o cuidado. O cuidado é a luz. Você se relaciona com o mundo sendo quem você é, se lançando em possibilidades, cuidando de ser quem você é. E é na medida em que você está cuidando de ser quem você é, que você está colocando a descoberto todo mundo de significados, todo mundo de sentidos. Então percebe isso? É na medida em que você cuida de ser quem você é, que as coisas ganham significado, que as coisas ganham sentido, que as coisas são iluminadas em sua significatividade.
Por isso Heidegger diz: só esse ser iluminado possibilita toda iluminação e clarificação, todo perceber, todo ver, todo ter algo. A luz ela está pressuposta. Quando Heidegger fala de perceber, ver, ter algo, ele está falando de ver prévio, ter prévio, ou seja, você tem uma cosmovisão prévia. Né? Nós temos uma visão de mundo prévia, um conjunto de pressupostos prévios que permitem com que as coisas apareçam a nós com certos significados. Então nós pressupomos certas coisas para que a gente contemple o mundo. Não existe visão sem pressupostos. A luz ela está pressuposta em tudo. O mundo só aparece com esse conjunto de significados na medida em que ele aparece no viés, dentro do contexto, dentro do escopo de uma visão de mundo, de uma Weltanschauung, de uma maneira de ver o mundo, de um modo de ver as coisas. Então lembre-se dessa metáfora bastante interessante, que é a da luz, né? E aí o Heidegger coloca assim: interrogamos a constituição de ser do Dasein em seu todo, a preocupação, perguntando pelo fundamento unitário de sua possibilidade existencial. A temporalidade estática ilumina originariamente o aí. O Heidegger entende, então, que o tempo vai ser aquilo que vai iluminar a maneira como a gente vai entender a questão da preocupação ou do cuidado. Então, assim, o Dasein, ele, na sua base, o que ele é? Ele é cuidado. O cuidado é aquilo que estrutura as estruturas do Dasein. Então, assim, não importa o que eu esteja fazendo, eu estou cuidando de ser quem eu sou. Se eu estou gravando um vídeo, eu estou cuidando de ser quem eu sou. Se eu estou conversando com uma pessoa, eu estou cuidando de ser quem eu sou. Se eu estou fazendo uma viagem, eu estou cuidando de ser quem eu sou. Não importa o que eu esteja fazendo, qual comportamento eu esteja engajado, eu estou cuidando de ser quem eu sou. Então, o cuidado é aquilo que unifica o que eu sou. E na base do cuidado, aqui mais embaixo, se a gente fosse escavar um pouco mais, está o tempo, a temporalidade. Porque assumindo comportamentos em que eu cuido de ser quem eu sou, esses comportamentos eles têm uma temporalidade. Eles envolvem um movimento temporal. Então entenda, o Dasein ele é cuidado, ele está sempre cuidando de ser quem ele é. Cuidando de ser quem ele assume dois tipos de comportamento. Comportamento que a gente chama de ocupação, que é estar ocupado, estar se relacionando com os objetos, e o comportamento que a gente chama de preocupação, que é estar se relacionando com outras pessoas. Assumindo esses comportamentos, o Dasein, esses comportamentos têm uma certa temporalidade, um certo movimento temporal. Então, se a gente escavar um pouco mais aqui, vai ter o tempo, a temporalidade. O cuidado ele está fundamentado na temporalidade. Então, se a gente está pensando que isso aqui é uma luz, né? Se a gente fosse fazer, a gente está pensando assim, a estrutura da interna, não interna, porque interna é um termo ruim, porque é de exteriorização, a luz ilumina. Mas a gente está pensando aqui na estrutura da luz, digamos assim. Então, a temporalidade, esse movimento temporal, ilumina o mundo. Existe, então, esse comportamento do Dasein, os comportamentos do Dasein, os comportamentos que a gente se engaja, eles de alguma maneira lançam luz sobre o nosso mundo. Tornando certas coisas mais disponíveis, com maior significado, com maior sentido, a gente vai entender um pouco disso. Então, ser iluminado é tornar-se aberto e claro para si mesmo. Só a partir do enraizamento do Dasein na temporalidade, se pode ver a possibilidade existencial do fenômeno que no começo da analítica do Dasein tornamos conhecido como estrutura fundamental desse ente, o ser no mundo. Então perceba, né, o que o Heidegger está dizendo. Só quando eu entendo que os comportamentos que o Dasein se engaja são comportamentos que envolvem um movimento temporal, só quando eu entendo isso, e também quando eu compreendo que esse movimento temporal é um movimento sempre exteriorizador, de sair para fora de si, eu entendo também que a luz que o Dasein lança sobre o mundo, esse mundo é o próprio Dasein. Eu sou o meu próprio campo de vivências, eu sou o meu próprio mundo. Então eu sou o quê? Eu sou ser no mundo. Eu sou eu e meu campo. Eu sou eu e o meu mundo. O meu mundo não é uma coisa separada de mim. Eu sou o meu próprio mundo. Eu sou o meu campo. E aí o Heidegger diz assim: o modus imediatamente cotidiano do ser no mundo, que é a ocupação junta ao utilizável do interior no mundo. Então, assim, qual que é o modo em que, na maioria das vezes, eu encontro o Dasein? É no modo da ocupação cotidiana. O Dasein, na sua vida cotidiana, ele está sempre ocupado de diversas tarefas. Ele estuda,
ele se veste, ele escova os dentes. Então, se eu olhar para mim e para as pessoas, na maioria das vezes, elas estão ocupadas. Elas estão cuidando de ser quem se é no modo da ocupação, no modo de se relacionar com os utensílios, naquele sentido amplo de utensílios que eu falei para vocês. E aí o Heidegger vai falar, vamos interpretar isso, vamos entender como é que é o movimento temporal desse comportamento de estar ocupado com as coisas do mundo? E aí ele vai, então, dividir essa análise em 3 partes, né? A parte A temporalidade da ocupação que vê ao redor. A parte B, o sentido temporal da modificação do ocupar-se que vê ao redor em conhecimento teórico do subsistente do interior do mundo. E a parte C, que é o problema temporal da transcendência do mundo. Então, basicamente, a parte A, nós vamos ver como é que é o tempo desse comportamento de se ocupar. A parte B, nós vamos ver como que, ao ocupar-se com coisas, nós também fazemos ciência, nós também fazemos conhecimento teórico, né? Como que se dá isso? Como que a gente também, além de ter um cuidado prático com as coisas, a gente também cuida em fazer ciência, em produzir conhecimento teórico. E por fim, né, nós vamos ver um pouco da temporalidade desse mundo transcendente, desse mundo que é o mundo que está aí fora. Como que se dá isso em relação ao mundo como algo que está fora, como esse mundo exterior. Iniciemos, pois, o estudo da parte A temporalidade do ocupar-se que vê ao redor. Sempre que a gente pensa nos utensílios, nós precisamos compreender que o mundo ele é como se fosse uma trama articulada de significados. Tudo que está ao seu redor é significado, se você for parar para pensar. Se a gente for entender o que isso significa para o Dasein. Então, a cadeira significa algo onde eu posso me sentar. Isso também se aplica, né, como eu disse a vocês, aos objetos naturais. O sol significa aquilo que eu uso para me bronzear. Não sei, vamos pensar assim, a água, esse líquido, significa aquilo que eu uso para beber. Então, o mundo é uma rede de significados e quem dá esse significado para o mundo somos nós, até porque nós somos o nosso próprio mundo. A gente dá esse significado não de maneira arbitrária, não como algo consciente. Não é como se eu parasse assim e falasse assim, agora isso daqui que está diante de mim é um abacaxi. Não faz o menor sentido, porque isso aqui é um livro. O significado que eu dou para as coisas é o significado que as coisas requisitam. Eu só posso dar um significado para uma coisa na medida em que aquela coisa requisita esse significado. Então, o significado que eu dou para as coisas é o significado requisitado por elas. Eu não posso simplesmente dizer que um livro é um abacaxi. Eu dou significado ao mundo como a luz dá significado aos objetos do quarto. Então, não é uma coisa arbitrária, como se eu falasse que as coisas são o que eu quiser que elas sejam. Não é assim. Sempre importante ter isso em mente. Eu dou sentido para o mundo, mas eu dou para o mundo o sentido que ele requisita. Ele requer. É sempre uma coisa meio dialética. Melhor dialética não, uma palavra melhor é correlacional. Então, o mundo sem mim não tem sentido. Pelo menos o mundo, como uma trama articulada de disponibilidades, ele não tem sentido. Mas também, não é como se eu arbitrariamente desse qualquer sentido para o mundo. Como se eu olhasse para uma coisa e dissesse, agora você é um abacaxi. Não, eu dou sentido para o mundo aquele sentido que ele requisita. Então, sempre é uma correlação entre você e os objetos do mundo, né? Os objetos do mundo ganham significado a partir da luz que você lança neles, mas essa luz ela só desvela um significado que esse objeto já, de alguma maneira, requer que ele tenha. Então, vamos entender sempre numa correlação, e não como se fosse o sujeito dar significado ao mundo, e não são coisas separadas, né? Você é o seu próprio mundo, você é o seu campo. E esse mundo, então, é uma trama articulada. Perceba que no mundo as coisas elas ocupam certos lugares a partir do sentido que elas têm. Não faz nenhum sentido, por exemplo, eu pegar isso daqui, esse livro, e guardar ele na geladeira. Geralmente eu deixo meus livros na escrivaninha, por exemplo. Então não faz o menor sentido eu pegar esse giz aqui e colocar ele na geladeira, guardar ele na geladeira. Então, as coisas ocupam certos lugares no mundo a partir do significado que elas têm. Então, a partir do significado que uma coisa tem, ela ocupa um certo lugar nesse campo de mundo que eu tenho. Elas têm um lugar próprio. E elas sempre estão relacionadas com outras coisas. Então, por exemplo, se eu pego
a escrivaninha, né? Meu escritório. Ali tem uma mesa. A mesa se relaciona com o caderno que está sobre ela, que se relaciona com a estante, onde eu deixo os livros. Então as coisas elas se relacionam entre si, elas estão articuladas entre si. E cada coisa tem seu significado dentro dessa articulação. Um objeto ele não tem significado sozinho. Ele tem significado na medida em que ele está articulado com outros objetos, com outras coisas. Então é nesse sentido que o mundo é uma trama articulada de significados. E o comportamento que o Heidegger está analisando aqui é esse comportamento que o Dasein tem de se engajar com os objetos do mundo. Então eu estou aqui com o giz. E eu vou usar esse giz para escrever na lousa. Quando eu estou usando esse giz para escrever na lousa, é o giz que importa? Não, o que importa é o que eu estou querendo ensinar, a aula que eu estou querendo dar. Então percebe que o que mais importa quando eu estou fazendo uso de um objeto não é o objeto em si, é o para que eu estou fazendo uso desse objeto. Eu estou fazendo uso desse objeto para ensinar, para passar um conhecimento. Quando é que para o Heidegger o objeto em si ganha significado? Quando acontece isso daqui, ó. Ele quebra. Então, se eu estou lá usando o giz para dar aula e de repente o giz quebra, aí sim eu não consigo mais escrever com esse giz, está muito pequenininho, e eu vou então ter que dar atenção para o giz. Então, eu vou ter que falar assim: ô fulano aqui da sala, você poderia buscar mais uma caixa de giz na diretoria? Ou eu tento, sei lá, ver se eu consigo escrever com giz pequeno mesmo, arrumo um jeito aqui. O giz começa a ganhar importância mais do que a aula que eu estou dando. Então, ele interrompe a tarefa. Então, por isso que o Heidegger diz assim, que fenômenos exemplares do ser junto a o empregar, o manejar, o produzir de utilizável e seus modos deficientes e indiferentes, isto é, o ser junto ao que pertence às necessidades do cotidiano. Aí ele vem e fala, né? Entre eles há, no entanto, uma conexão. Do com que do trato adequadamente entendido provém uma luz sobre o trato da ocupação ele mesmo. Ao inverso, a falha sobre a estrutura fenomênica do com que do trato tem como consequência um desconhecimento da constituição existencial do tratar. Para a análise doente, que de pronto vem de encontro, já é certamente um ganho essencial não omitir o caráter de instrumento específico desse ente. Mas é preciso entender a partir disso que o trato de ocupação nunca se detém junto ao instrumento individual. O empregar e o manejar um instrumento determinado permanece como tal orientado para uma conexão instrumental. Por exemplo, quando buscamos um instrumento que não está em seu lugar, este buscar não visa só nem primariamente ao buscado em um ato isolado. O âmbito de todo instrumental já foi de antemão descoberto. Nenhum pôr-se a trabalhar ou empunhar um instrumento de trabalho vai do nada a um instrumento isolado já dado, mas se torna no mundo de obras que já foi aberto antes do emprego de qualquer instrumento. Então, nenhum instrumento tem significado sozinho. Todo instrumento tem seu significado dentro da conjuntura, dentro de uma conexão com outros instrumentos. O giz, ele só tem significado na medida em que ele tem uma conexão com o quadro que eu dou aula, com a sala de aula, com a cadeira onde os alunos estão. Não faz o menor sentido o giz sozinho. O que é um giz sozinho? Um giz sozinho não é nada. Mas o giz, ele tem seu significado enquanto giz, na medida em que ele está conectado com outras coisas. Na medida em que tem um lugar próprio, o giz não fica guardado na geladeira. O giz fica ali, sei lá, na caixa de giz, do lado do quadro negro, na escrivaninha, em algum lugar. Esse giz se relaciona com vários outros objetos, ele tem uma conexão instrumental. Mas o giz só ganha importância quando ele falha dentro dessa conexão, quando ele quebra, senão ele não é o foco. O foco é a aula. Então, o Heidegger vai usar a expressão conjuntação para assinalar a depreensão do instrumento utilizável. Os instrumentos sempre aparecem em conjunto, num conjunto, numa conexão. Então, assim, a gente pode falar do termo conjuntação.
Este termo nós o entendemos ontologicamente, dizendo algo tem com algo o seu ser junto a algo. Então percebe, o Heidegger usa a expressão ser junto a para você falar eu estou junto do instrumento que eu estou utilizando. Mas esse instrumento que eu estou utilizando só tem sentido com. Ele tem a estrutura do com outras coisas. O giz, ele é usado com o quadro negro. O giz, ele é usado com a sala de aula. O giz, ele é usado com várias coisas. Então o giz só tem sentido numa conjuntação. Ele está conjunto outras coisas. Por isso ele diz, o caráter de relação de conjunto A dá a entender que um instrumento é ontologicamente impossível. O que o Heidegger está dizendo? Não existe um instrumento. O Heidegger quer dizer não existe um instrumento, é óbvio, existe esse instrumento, existe outro instrumento, mas não existe um instrumento que tenha sentido isolado de qualquer coisa. Como se estivesse no nada. Não existe um instrumento isolado, que tem significado isolado. O mundo é como um texto. Em que sentido é como um texto? Uma palavra, se você estuda a interpretação de texto, você sabe que uma palavra sozinha não tem sentido nenhum. Então, sei lá, a palavra manga. A palavra manga significa o quê? Não faz sentido eu perguntar o significado de uma palavra sem te dar o contexto em que essa palavra está sendo empregada. A manga é uma delícia. Ele está falando da fruta. Dentro de uma frase ganhou sentido. O cão chupando manga é uma outra expressão, mas aí a manga, nesse contexto, tem um significado dentro de uma certa expressão proverbial, alguma coisa assim, uma brincadeira que a gente faz. A manga da camisa, ou nenhuma palavra no idioma tem sentido fora da linguagem. Sempre o sentido de uma palavra é determinado pelo contexto do seu emprego. Palavra isolada não tem sentido. Da mesma maneira, os objetos do mundo são assim. Um objeto sozinho não tem sentido. O objeto, ele só tem sentido na sua articulação com outros objetos, na sua conexão com outros objetos. Certamente que pode acontecer que esteja ao alcance da mão um instrumento único e os outros faltem. Então pode ser, o que o Heidegger está falando assim? Alguém poderia dizer assim, não, mas eu posso pegar um giz, sei lá, eu estou no meio da floresta, no meio do mato, eu estou aqui, andando no meio da floresta, de repente eu olho para o meu bolso, tem um giz. Aí eu tiro o giz do bolso. Aí eu falo, provei aqui que o Heidegger estava errado. Aqui, o giz sozinho, fora do seu contexto, tem um significado. Mas o que o Heidegger está falando? Só faz sentido você falar isso se existe um contexto para o giz. Só faz sentido eu falar assim, esse giz está isolado dos seus outros objetos com quem ele deveria estar, se existem objetos com quem se espera que esse giz esteja. Por isso, mesmo quando a gente encontra um objeto sozinho, a gente só fala esse objeto está sozinho porque a gente esperava que ele estivesse com outros objetos que fazem parte do seu contexto. E aí o Heidegger, então, diz assim, certamente que pode acontecer, que esteja ao alcance da mão um instrumento único e que os outros faltem, mas nisso se anuncia a pertinência desse preciso utilizável a um outro. O trato da ocupação vendo ao redor só pode deixar em geral que venha de encontro um utilizável que já se entende algo assim como uma conjuntação. Então eu só posso entender o que um giz é na medida em que eu entendo o seu contexto de conexão com outros instrumentos. Eu só posso entender uma palavra se eu entendo o contexto da frase, se eu entendo o contexto do texto. É parecido. Então, compreender o que um objeto é, de novo a questão da compreensão, que é uma das estruturas do Dasein, eu só compreendo o que um objeto é. O que é compreender? Compreender sua possibilidade. Eu só compreendo a possibilidade desse giz como algo que eu uso para dar aula, se eu compreendo ele articulado numa conexão com outros instrumentos. E aí o Heidegger fala, então, vamos pensar a temporalidade dessa conjuntação. E aí ele vai falar que existe uma unidade extática da conjuntação. Extática, de novo, êxtase tem a ver com o caráter exteriorizador do tempo. E aí nós temos, então, 3 elementos da temporalidade. O que ele chama de expectação, o que ele chama de retenção e o que ele chama de presente. Então, o que é a expectação? É o aguardar o junto a quê? Então, quando eu estou fazendo uso do giz,
Isso envolve um aguardar de algo futuro. Sempre que eu estou ensinando, eu sempre estou pensando naquilo que eu vou dizer, naquilo que está sendo dito, na medida em que eu estou lançando a novas palavras, a novas informações. Então sempre há um lançar-se para o futuro. Eu espero que os alunos entendam o que eu estou falando. Eu espero que, dando esse exemplo que eu vou dar agora, eles compreendam o que eu estou dizendo. Isso a gente chama de expectação. É um movimento para o futuro. É igual quando você ouve uma música, né? Quando você está ouvindo uma música, o que acontece? Envolve uma certa expectação do que vai ser cantado. Um jogador de futebol, quando alguém está jogando bola, o que o jogador está pensando? Ele está correndo com a bola e está pensando, daqui a pouco eu tenho que chutar a bola para o meu colega ali, o zagueiro, ou daqui a pouco eu tenho que chutar a bola para lá, para cá. Ele sempre está lançado para o futuro. Você também, quando está dando aula, o que você está falando, você fala pensando no que você está ensinando, no que você espera que aconteça, no que você espera que os alunos escutem. E é isso que a gente chama de aguardar. Aguardar aqui não é uma espera passiva. É aguardar como nós aguardando o som da música, a próxima estrofe da música. É o aguardar semelhante ao jogador de futebol que aguarda o momento em que ele vai chutar a bola para o parceiro. E também envolve, uma retenção. Retenção, então, está relacionado ao passado, do com que da conjuntação. O que é a retenção, Quando eu escuto uma música, além de aguardar a próxima estrofe da música, eu guardo na minha memória a parte da música que já foi. Quando eu estou ensinando, aquilo que eu já falei vai sendo guardado na minha memória e me lança a falar coisas novas. Então, sempre envolve um reter daquilo que eu já estou falando. Até porque não haveria continuidade se não houvesse essa retenção. Eu vou continuar falando, ensinando. Então, sempre há um retendo que eu já disse para me lançar de novo em novas possibilidades. É como uma catapulta, Aquilo que eu já disse me lança a dizer novas coisas. E isso a gente chama de retenção, E ele vai chamar isso retenção do com que da conjuntação. Eu retenho o conjunto de coisas, o conjunto de instrumentos que já estão dados para que eu faça uso deles. E eu retenho também as experiências que eu já tive com esses objetos, as experiências anteriores de dar aula, e é nesse sentido que o passado aparece. E o presente, é o manejo presencizante do instrumento. Esse presente não é uma coisa isolada, Esse presente está não como uma coisa isolada, mas como algo voltado já para o futuro. Então, presencizar, tornar presente o instrumento, tornar presente o lápis para que eu o giz para que eu faça uso dele, sempre me lançando a uma possibilidade futura. Então, esse é o movimento temporal, digamos assim, da conjuntação. E aí, como eu disse para vocês, quando é que o objeto, o próprio objeto, ganha significado? Porque enquanto eu estou dando aula, o meu foco atencional, ele está na aula, não no giz. Quando o giz ganha significado, quando ele quebra. E é nesse sentido que o Heidegger fala, então, o seguinte. Podemos, por conseguinte, tornar ainda mais clara a temporalidade da ocupação, prestando atenção no modo de deixar vir de encontro no ver ao redor, que antes foram caracterizados como surpresa, importunação e impertinência. Então, o que acontece? Eu estou aqui com o giz. Estou lá dando minha aula, tranquilo. De repente, quebra, A hora que o giz quebra, eu me surpreendo. Surpresa. A hora que o giz quebra, nossa, não era o momento, não era oportuno que ele quebrasse. Importunação. E aí você tenta, não, mas eu vou tentar escrever com esse pedacinho de giz. Impertinência, não é pertinente, não dá. Então, são essas três características que acontecem quando o instrumento quebra. Surpresa. Ih, quebrou. Percebe que isso até desloca temporalmente a pessoa? Porque enquanto eu estou dando aula, eu estou lá no futuro. O que eu vou falar, o que os alunos vão ver, o que eles estão pensando do que eu estou falando. A hora que o giz quebra, poxa, me trouxe para o chão agora. Opa, presencizou. Me puxou para o presente. Aqui que o Heidegger fala. Um instrumento utilizável, quanto a seu em si verdadeiro, não vem de encontro precisamente para um perceber temático das coisas, mas na não surpresa do que é objetivo e pode ser entendido por si mesmo. Mas se no todo decente há algo que surpreende, então reside nele a possibilidade de que todo instrumental se torne como tal importuno. Então sempre, qualquer objeto, ele pode perder o seu caráter de ser oportuno para mim.
Então, nesse momento de não surpresa, nesse momento de não importunação, o objeto, como ele não vem ao encontro no seu sentido de ser. Eu só consigo, então, direcionar minha atenção para o objeto quando o objeto quebra. E aí Heidegger diz, o que não pode ser empregado, por exemplo, uma ferramenta que falha em um emprego determinado, só pode surpreender em um trato de manejo e para um trato do manejo. Então percebe, o fato de um objeto quebrar e ele depois desestruturar todo o uso que eu faço dele, mostra que esse objeto ele só estava tendo o significado que ele tinha na medida em que ele estava articulado com outros objetos, na medida em que ele estava num contexto instrumental para que eu pudesse dar minha aula. Para que o não manejável venha de encontro, o manejo tem de poder ser perturbado. Então, para que a atenção se volte para o próprio objeto, tem que ter uma perturbação. Senão eu vou estar ali pensando na minha aula e não no objeto que eu estou utilizando. Então, o presensizar que aguarda, retendo, é impedido de se absorver nas relações de conjuntação por aquilo que posteriormente é posto em claro como uma avaria. Então, o Heidegger fala, se o trato da ocupação fosse unicamente uma sequência de vivências a transcorrer no tempo, estando elas também intimamente associadas, um deixar de vir em encontro do instrumento surpreendente com o instrumento não empregável permaneceria ontologicamente impossível. O que o Heidegger está querendo dizer aqui? Existe uma noção de tempo que é aquela noção de tempo linear como um fluxo psicológico de vivências. Então, o que alguém poderia pensar assim? O que é o tempo da ocupação? O tempo da ocupação é um fluxo psicológico de vivências. Eu estou vivendo o presente, esperando o futuro. Então, eu venho o futuro, eu experimento o futuro, ele passa como um fluxo de vivência. Aí vem vivência número 1, vivência número 2, vivência número 3, vivência número 4. E vai passando as vivências. Mas perceba que essa explicação não é tão satisfatória. Porque se o tempo fosse um fluxo de vivências apenas, quando o objeto quebra, esse quebrar do objeto seria mais uma vivência dentro do fluxo de vivências. Mas você percebe que, na verdade, não é bem assim? Você tem toda uma temporalidade de como você está ensinando, se você está orientado para o futuro. Então, eu estou orientado para o que meus alunos estão entendendo, eu estou orientado para o que eu vou falar na próxima frase, e, de repente, o giz quebrou, você foi puxado para o presente, e isso rompeu o fluxo temporal. Então, percebe que perceber o tempo só como uma sequência de vivências não explica completamente essa quebra. Porque se há uma quebra, essa quebra muda o tempo. É como se essa quebra quebrasse as coisas. Assim, ó. Nossa, eu estava lá no futuro, agora eu fui puxado para o presente. Olha que legal isso, né? Então, a temporalidade tem que ser mais do que um fluxo que transcorre de uma vivência, depois outra vivência, depois outra vivência, depois outra vivência. É uma coisa muito mais articulada, muito mais complexa. Então, se a gente for pensar o tempo só como uma vivência vem, depois vem outra vivência, vem outra vivência. Não, o tempo é uma coisa muito mais dinâmica e complexa. O Heidegger diz assim, o presensizar aguardante não conta, por exemplo, com o inapropriado, que é o não contar. Então, assim, quando eu estou dando aula, eu não estou contando com o giz quebrando. Eu estou contando ali com a minha aula, com o que eu estou ensinando. Então, uma coisa que eu não estava contando acontece e perturba a minha vivência. O não contar com é um modo de levar em conta aquilo com que a gente não pode contar. De novo, o Heidegger está falando do agente. O que é o agente? O agente é aquilo que já está colocado. O agente é aquilo que está posto. Está posto que eu vou ali dar minha aula. Está posto que eu vou poder usar o giz ali sem nenhum problema. Mas algo quebra aquilo que está posto. Então Heidegger diz, o deixar que se conjunte da ocupação, fundado pela temporalidade, é um entendimento ainda puro e totalmente pré-ontológico e atemático de conjuntação e utilizabilidade. O que o Heidegger está dizendo? Quando eu estou fazendo uso de um objeto, o uso que eu estou fazendo dele já o compreende, sem eu precisar tematizar. Então, assim, eu entendo o que é um giz no próprio comportamento de usar o giz. Eu entendo que o giz é uma coisa que eu uso para escrever no quadro. Mas percebe que eu entendo o sentido do giz comportando-me em relação ao giz? Eu entendo o que giz é na medida em que eu uso o giz para escrever no quadro. Esse compreender, ele não é teórico. Eu não estou dizendo assim, o giz é um objeto que tem como finalidade ser utilizado para que o professor escreva no quadro. Eu não preciso teorizar. A hora que eu uso o giz, eu já estou compreendendo o que o giz é.
Então essa é uma compreensão prática. É uma compreensão que se dá na própria vivência. Eu entendo o sentido de ser daquilo que eu faço uso simplesmente pelo comportamento de fazer uso desse objeto. Agora que a gente entendeu que o comportamento de fazer uso de certos utensílios envolve uma certa temporalidade, nós vamos para a parte B, nós vamos considerar o sentido temporal da modificação do ocupar-se que vê ao redor no descobrir teórico do subsistente do interior do mundo. Porque existe alguma coisa curiosa. Porque assim, eu compreendo o que é o giz na medida em que eu estou fazendo uso dele. Eu entendo o que ele é sem precisar teorizar. Mas o ser humano, ele não faz só isso. Então assim, eu posso ser um cientista e eu vou pensar, eu paro, olho para esse daqui e penso, de que isso aqui é feito? Qual que é a estrutura disso daqui? Do que isso aqui é composto? Qual que é o material? O cheiro aqui. Aí eu penso assim, já sei. Vou colocar isso aqui no microscópio. Deixa eu ver o que é isso daqui. De que é feito? Qual que é o objeto que é feito o giz? É grafeno? O que é isso? Por que isso aqui é feito assim? Em que temperatura isso daqui se torna líquido? Em que temperatura isso daqui evapora? Sublima? E aí eu começo a teorizar, começo a fazer ciência. Mas como que se dá essa passagem de um uso prático das coisas para um uso teórico? E é importante a gente lembrar que o Heidegger está chamando de utensílio qualquer coisa que se oferece a mim no meu mundo. Então, ele está chamando de utensílio não só os artefatos, como eu disse, mas também os objetos naturais. Então, uma coisa é eu fazer uso dos objetos naturais pensando o seguinte: vou fazer uso do sol para me bronzear. Vou fazer uso das estrelas para me guiar na navegação. Vou fazer uso de uma árvore para me alimentar. Vou fazer uso de um toco no meio da floresta para me sentar. Mas eu também posso ter disponível esses objetos para fazer um uso diferente. Vou fazer uso do sol para estudar a estrutura do sol. O sol é feito de hidrogênio. Como que se dá essa... Não é combustão, né, que acontece no sol. É uma coisa nuclear ali. O que é isso? O que são as estrelas? Que distância elas estão de nós? Como que elas surgiram? Qual é o tamanho delas? Em que fase elas estão? O que é uma árvore? A árvore realiza fotossíntese. De que reino ela faz parte? Qual é a sua estrutura biológica? Quais são as células e que tipo de células compõem uma árvore? Quando eu faço isso, as coisas ainda estão disponíveis para mim, mas disponíveis para um olhar teórico. E aí que o Heidegger vai fazer uma genealogia ontológica do comportamento teórico. O que é uma genealogia? Uma gênese. Gênese é investigar a origem de algo. Só que, geralmente, a gente pode fazer gênesis em dois sentidos. Eu posso fazer uma genealogia, então, por exemplo, genealogia da moral, do Nietzsche, ou uma genealogia da sexualidade, Foucault, sei lá. Eu posso fazer uma gênese histórica, no sentido assim, vamos investigar historicamente como isso se deu. Mas eu posso fazer uma gênese, que é uma gênese ontológica. Qual que é a origem dessa possibilidade ontológica? É nesse sentido que a gente fala de fenomenologia genética. O que é uma fenomenologia genética? É uma fenomenologia que busca entender a gênese de um fenômeno, não do ponto de vista do seu desenvolvimento histórico, mas daquilo que está na base, no fundamento que torna esse fenômeno possível. Então, eu quero entender os fundamentos, eu quero entender as origens, eu quero entender a base. Então, quando Heidegger fala de gênese do comportamento teórico, eu não quero entender a história da ciência. Como é que a ciência surgiu? Foi com Bacon, foi com Descartes, foi com Aristóteles. Como que a ciência surgiu historicamente? Eu não quero saber isso. Eu quero saber como que a ciência surge como uma possibilidade. Como que assim, além de ter a possibilidade de fazer uso prático de uma coisa, eu também posso fazer uso teórico? De onde que surge essa possibilidade? Como que se dá essa possibilidade? Em que se fundamenta essa possibilidade? Quando Heidegger está fazendo isso, ele está fazendo o que nós chamamos de fenomenologia genética.
Então ele quer fazer uma gênese do descobrir teórico. E aí o Heidegger vai distinguir, então, dois conceitos de ciência. Existe o conceito lógico de ciência e existe o conceito existencial de ciência. O que é o conceito lógico de ciência? O conceito lógico de ciência é pensar ciência como um nexo de fundamentação de proposições verdadeiras. Existe uma distinção que nós fazemos em filosofia da ciência entre contexto de descoberta e contexto de justificação. Então vamos lá. Uma coisa é eu perguntar como que essa teoria científica foi descoberta. Claro que não foi assim, mas vamos imaginar a questão lá daquela história de que Newton estava debaixo de uma árvore, caiu uma maçã na cabeça dele e ele pensou, gravidade. Isso é contexto de descoberta. Eu investiguei a gênese de descoberta da teoria científica. Só que não adianta o Newton chegar lá na comunidade de cientistas e falar assim, olha, a gravidade está provada porque eu estava debaixo de uma árvore e caiu uma maçã na minha cabeça. Não. Ele está contando como é que ele descobriu. Ele não está justificando, não. Quero saber os argumentos. Ah, então tudo bem. Os argumentos são o seguinte. Se a gente olhar qualquer corpo com uma massa muito grande, os objetos tendem a ser atraídos para o centro desse corpo. E nós podemos mostrar isso por essa e essa equação matemática. Isso nós chamamos de contexto de justificação. Quando a gente está falando de contexto de justificação, a gente está falando do sentido lógico de ciência, o sentido formal de ciência, ciência lógica. É quando eu me pergunto qual que é a base e o fundamento epistemológico desse conhecimento científico. Quando Heidegger está fazendo gênese, ele não está fazendo nem gênese de descoberta, nem gênese de justificação. O Heidegger não está perguntando como a ciência foi descoberta, como que a ciência surgiu do ponto de vista histórico. Ele também não está perguntando como que a gente fundamenta o conhecimento científico. Ele está perguntando como que pode existir uma possibilidade de que o Dasein faça ciência. O que torna isso possível? E é por isso que ele fala de conceito existencial de ciência. O que é o conceito existencial de ciência? É ciência como um modo da existência em que o Dasein abre ou descobre o ente ou ser. Então, o que o Heidegger está perguntando? Como que existe um modo de ser em que o Dasein descobre a natureza das coisas? Como que existe um modo de ser em que o Dasein estuda, faz ciência, descobre verdades científicas? Como que esse modo de ser é possível? É isso que ele está se questionando. E aí o Heidegger vai nos dizer, então, que ocupar-se se abstém de todo manejar. O decisivo na gênese do comportamento teórico residiria, assim, no desaparecimento da prática. Então, existe uma interpretação de que a ciência é quando eu deixo o comportamento prático. Então, Heidegger, primeiro, o que ele vai criticar? Ele vai criticar a ideia que separa prática de conhecimento. Então, alguém poderia dizer assim, a ciência surge quando eu paro de usar o giz para escrever no quadro e eu coloco o giz no microscópio. Eu vou teorizar sobre o giz. Mas percebe que só de eu dizer isso não tem como fazer essa separação? O que eu acabei de dizer? Quando eu paro de escrever no quadro, eu coloco o giz no microscópio. Colocar o giz no microscópio é um comportamento prático que eu tenho com o giz. Então fazer ciência também é prática. Fazer ciência é construir laboratório. Fazer ciência é colocar o giz em frente ao microscópio. Fazer ciência também é prática. A ciência, portanto, também é prática. Não existe uma separação rígida entre comportamento prático e comportamento teórico. Por isso alguns usam aquele termo praxis. Praxis é uma prática teoricamente engajada. Conhecimento científico, portanto, é uma teoria praticamente engajada. Então, digamos assim, toda teoria é prática, toda prática é teoria. Porque toda teoria se fundamenta numa prática e toda prática se fundamenta numa teoria. Pode ser que essa teoria não esteja explicitada, mas não existe comportamento sem fundamentação teórica e não existe fundamentação teórica sem prática. Prática e teoria caminham de maneira entrelaçadas. Por isso Heidegger diz: assim como a prática possui sua teoria,
o seu modo de ver específico, não há investigação teórica que não tenha sua própria prática. Prática e teoria andam juntos. Você consegue perceber até as crenças de uma pessoa, as teorias que ela adota, pelos comportamentos que ela tem. Você, mesmo que ela nem se dê conta da teoria que está por trás do modo como ela está se comportando. E no conhecimento científico existe prática científica. Cientista faz protocolo, cientista segue método, cientista usa prática de experimentação. Então está tudo misturado, digamos assim. Então não se separa conhecimento de prática, nem prática de conhecimento. E aí o Heidegger diz: a indicação expressa de que o comportamento científico, como modo do ser no mundo, não é somente uma atividade espiritual pura, poderia se afigurar circunstanciada e supérflua, a menos que ficasse claro nessa trivialidade, que não é de modo algum claro, como a luz do dia, por onde passa propriamente o limite ontológico entre o comportamento teórico e ateórico. Então, algumas pessoas poderiam virar para o Heidegger e falar assim: Heidegger, você falar que todo conhecimento envolve prática e falar que toda prática envolve conhecimento é algo óbvio, trivial. O que o Heidegger responderia? Tá, você fala que é trivial, mas se a gente for olhar, não é tão trivial assim, não. Tem gente que pensa que fazer teoria é estar numa atividade puramente intelectual, espiritual. Que conhecimento é uma coisa assim, uma atividade espiritual, descolada da prática. Não é trivial. É trivial, mas é uma coisa tão óbvia que precisa ser dita. Porque é uma coisa óbvia que as pessoas ignoram. E assim, o Heidegger está dizendo, é difícil você falar onde está o limite do conhecimento e da prática. Eu posso listar aqui alguns comportamentos e pensar assim, classifica para mim, isso é teoria ou isso é prática? Colocar o giz no microscópio, é teoria ou é prática? Então assim, é difícil estabelecer o limite entre aquilo que seria teórico e aquilo que não seria teórico. E aí o Heidegger diz assim, diria que na ciência, todo manejo está somente a serviço de consideração pura, do descobrir investigativo e do abrir as coisas elas mesmas. Tomada no sentido mais amplo, ver regula todas as providências, mantendo a precedência. Qualquer que seja o modo e qualquer que seja o meio pelos quais o conhecimento possa reportar-se a objetos, aquele pelo qual se reporta a eles imediatamente e para o qual tende todo pensar como meio para seu fim, é a intuição. Desde o primórdio da ontologia grega até hoje, a ideia de intuição orienta toda a interpretação do conhecimento. Então o Heidegger está dizendo, não é tão óbvio. Por que não é tão óbvio? Porque algumas pessoas dizem assim, não, tudo bem, tem diferença entre conhecimento e prática. Ou, tudo bem, conhecimento e prática andam juntos, mas o conhecimento é superior. O conhecimento orienta a prática. O conhecimento vem primeiro. E aí o Heidegger vai falar de um termo que na tradição do pensamento é muito importante, que é o termo intuição. Intuição é um termo filosófico super complexo. O que é intuição? Intuição é perceber uma verdade. Agora, o que é perceber uma verdade? O que é intuir uma verdade? Será que a intuição é uma faculdade misteriosa pela qual intui uma verdade? Será? Como que você sabe que 2 mais 2 é igual a 4? Que a raiz de 16 é 4. Raiz de 16 é 4? Como é que eu sei isso? Eu não estou vendo o 4 no mundo. Eu não estou vendo nenhuma raiz de 16 no mundo. Eu intuo essa verdade. Eu pego ela. Eu grasp em inglês. Mas como que é isso? Então, assim, conhecer é intuir. Conhecer é perceber uma verdade. Mas perceber como? Pelos sentidos? Pelos olhos? Eu vejo a verdade com o olho físico? Parece que essa intuição é uma coisa até meio misteriosa. No Kant, tem um conceito de intuição também para a sensibilidade, a percepção. Então, o Heidegger também faz referência a como Kant usa o termo intuição. Mas se a gente for pensar, também existe a noção de intuição intelectual, que o Kant rejeita. Parece em Descartes. Como que eu intuo cogito? Como que eu intuo uma verdade? Como eu percebo uma verdade? Parece que esse intuir é uma coisa meio passiva. É uma coisa contemplativa. É como se eu contemplasse a verdade diante de mim. E vem a metáfora da visão. É como se eu visse, não com os olhos da carne. É como se eu visse com um olho espiritual, que contempla a verdade. E o termo teoria, no grego, traz esse sentido. Teoria é contemplação.
Então, assim, o Heidegger está falando, tudo bem, vocês falam para mim que teoria e prática sempre andam juntos é uma coisa óbvia e trivial, mas se a gente for pegar na tradição do pensamento, o conhecimento, a produção de conhecimento teórico sempre foi visto como uma espécie de contemplação, como algo que não tem a ver com prática, como algo que tem a ver com uma intuição pura, que eu intelijo a coisa, eu grasp a coisa numa contemplação. Então, assim, não é trivial, mas a tradição do pensamento pensa o oposto. Desde os primórdios da ontologia grega até hoje, a ideia de intuição orienta toda a interpretação do conhecimento, possa ser ele factualmente alcançado ou não, conforme a precedência do ver. Né? De novo a metáfora da visão, ver com um olho que não é o olho físico. Mostrar a gênese existencial da ciência deve partir da caracterização do ver ao redor, que dirige a ocupação prática. Ao ver ao redor, move-se nas relações de conjuntação da conexão instrumental utilizável. Além disso, é subordinado, por sua vez, a uma visão de conjunto mais ou menos expressa de todo instrumental, respectivo mundo instrumental e seu correspondente mundo ambiente público. Então, o que o Heidegger quer dizer aqui? A metáfora do ver é interessante, mas talvez então a gente pudesse usar essa metáfora do ver para pensar no conceito mais prático de ver ao redor. Sempre que eu compreendo um objeto, eu compreendo ele no contexto de conexão com outros objetos. O giz só tem significado conectado ao quadro negro, conectado à sala de aula. Então existe um ver, mas não é um ver puramente teórico, não é uma contemplação intuitiva divorciada da teoria. É um ver ao redor, é contemplar o contexto prático, é contemplar a conexão que existe entre o giz, entre a lousa. Por isso não está separado da teoria. Esse ver o conjunto é um ver prático. Então, compreender um objeto envolve uma visão de conjunto, mas uma visão que não é uma contemplação divorciada da prática, mas é uma contemplação que se dá na conexão instrumental, na conexão prática desse objeto com seu todo articulado. Aí o Heidegger diz assim: a específica aproximação daquilo de que nos ocupamos no ver ao redor interpretativo, nós lhe damos o nome de reflexão. O esquema que lhe é peculiar é o se então. Aí o Heidegger vai usar um termo, que é um termo importante, que é o termo de reflexão. Reflexão é um termo complexo, porque refletir traz várias metáforas, né? Traz de novo a metáfora da luz, reflete, uma luz que reflete outra. Então, quando a gente fala de conhecimento, existe uma noção de que nosso conhecimento deve refletir como as coisas realmente são. Nosso conhecimento tem que ser como uma espécie de espelho, pelo que reflete como as coisas realmente são. E de novo volta um pouco da metáfora da luz, a luz que permite ver. Né? Então o espelho ele reflete a luz e ele permite ver as coisas. Eu olho para o espelho e eu vejo as coisas que existem representadas lá dentro do espelho. A ideia de reflexão então retoma um pouco daquela metáfora. E a reflexão então Heidegger está dizendo como uma aproximação daquilo de que nos ocupamos no ver ao redor interpretativo. Todo ver é interpretativo. Porque quando eu entendo o que uma coisa é, quando eu entendo o que o giz é no seu conjunto instrumental, eu estou interpretando. O mundo é um mundo interpretado. O mundo é um mundo de significados. Eu dei um exemplo para vocês, analogia com um texto. O giz é como se fosse uma palavra num texto. Uma palavra sozinha, isolada do seu contexto, você não compreende o significado dela. Você só compreende o significado de uma palavra dentro do texto. Você só compreende o que o giz é dentro do contexto de uma sala de aula, de uma lousa. Isso é interpretar. Nosso olhar é interpretativo. Nosso olhar articula o significado. Nós interpretamos não só textos, nós interpretamos o mundo. Interpretar o mundo é articular o mundo dentro de um contexto significativo. E isso Heidegger está chamando de reflexão. E qual que é a estrutura da reflexão? A estrutura da reflexão é se então. Então Heidegger diz: se isto ou aquilo deve ser, por exemplo, produzido, posto em uso ou evitado, então são necessários estes ou aqueles meios, caminhos, circunstâncias ou oportunidades. Se eu preciso dar aula, eu preciso marcar então um horário.
Se eu preciso marcar um horário, eu preciso ir até a coordenação do meu curso. Se eu preciso ir até a coordenação do meu curso, eu preciso programar ali, conversar com o coordenador para que ele programe a minha aula para tal data, para que ele reserve a sala de aula para tal momento. Se eu preciso dar aula, então eu preciso enviar um e-mail para os alunos avisando da aula, avisando quando será a aula. Se eu preciso dar aula, eu preciso preparar os slides da aula. Então, refletir sobre aquilo que eu vou fazer conectado ao meu instrumental envolve um pensamento de se, então. Se isso, então aquilo. Se eu vou fazer isso, se eu vou produzir aquilo. Da mesma maneira, o conhecimento científico. Se eu quero saber qual que é a constituição física desse objeto, então eu preciso colocar esse objeto sob a luz do microscópio. Isso é reflexão. Eu reflito, então, sobre o que é o objeto. Mas para isso eu preciso, então, tomar certos caminhos para que eu possa estudá-lo adequadamente. É a estrutura do se, então. Se isto ou aquilo deve ser, por exemplo, produzido, posto em uso ou evitado, então são necessários estes ou aqueles meios, estes ou aqueles caminhos, estes ou aquelas circunstâncias, essas ou aquelas oportunidades. A reflexão que vê ao redor ilumina, de novo a metáfora da luz, a correspondente situação factual do Dasein no seu mundo ambiente de ocupação. Por conseguinte, ela nunca constata unicamente a subsistência de um ente ou suas propriedades. A reflexão pode também ser efetuada sem que o ente, agora mais próximo no ver ao redor, seja ele mesmo um utilizável tangível e esteja presente no imediato campo de visão. O que o Heidegger está dizendo, né? Quando eu estou estudando um objeto, quando eu estou refletindo sobre ele, quando eu estou pensando na sua conexão instrumental, eu não só estudo o objeto e suas propriedades, eu também compreendo o sentido desse objeto, o lugar que ele tem na sua ocupação. E além disso, quando eu faço ciência, não é necessário que o objeto necessariamente esteja diante de mim. Não é verdade? Eu posso, aqui estou com giz, chegar em casa eu estou sem o giz, mas eu posso abrir ali meu computador, fazer pesquisas. Que legal, deixa eu pesquisar do que é feito o giz. Deixa eu pesquisar qual que é o contexto de produção desse objeto, qual é o material que eles usam para fazer o giz. Então, não necessariamente o objeto precisa estar literalmente presente para que se faça ciência desse objeto. Então, ele não precisa estar tangível diante de você. A aproximação do mundo ambiente da reflexão que vê ao redor tem o sentido existencial de uma presencização, pois represenciar é um modo de tornar o objeto presente. O que é represenciar? Uma coisa é eu tornar o objeto presente. Uma outra coisa é eu tornar o objeto novamente presente. Isso é o que o Heidegger chama de represencização, que é uma presencização reflexionante. A própria palavra refletir traz uma ideia de fletir de novo, não é? O de novo, igual repetir, representar. Então, eu trago o giz primeiro para escrever ali no quadro, mas eu trago novamente o giz agora para estudar a sua estrutura. Eu torno ele mais uma vez presente. Ele estava presente para o uso prático de dar aula, mas agora eu torno ele mais presente uma vez para fazer uso dele para o meu conhecimento científico, para a minha pesquisa científica. E aí o Heidegger fala que o estudo do giz, né, o estudo do que é o giz, do que ele significa, envolve a estrutura do entender antipredicativo, que é do algo como algo. O que é antipredicativo? Antes que eu tematize, antes que eu faça teoria, o giz já se manifesta com um sentido, o giz já se manifesta com um significado. Eu, sempre que olho para uma coisa, compreendo uma coisa, eu não compreendo só a coisa. Eu sempre compreendo a coisa e o seu sentido. Isso daqui não é algo. Isso aqui é sempre algo como algo. Essa é a estrutura do compreender. Algo como algo. Eu nunca entendo uma coisa pura sem qualquer significado. Uma coisa é sempre compreendida como algo. Então, de novo, isso daqui é algo
como um anel. Isso daqui é algo como um giz. Isso daqui é algo como um livro. Eu sempre compreendo a coisa e o seu significado. Eu nunca compreendo uma coisa vazia de significado. E essa compreensão de algo como algo, ela se dá antes de eu teorizar, quando eu estou no mundo. Ali tem algo como uma porta, ali tem algo como uma sala de aula, ali tem algo como uma escada. E eu não fico parando antes de cada coisa. Imagina se antes de abrir uma porta eu tivesse que parar de frente do objeto e falar assim: eu estou diante de algo como uma porta. Uma porta serve para abrir e me dar passagem para um lugar. Então agora eu vou abrir a porta. Não, antes de teorizar, você está na frente da porta, você abre a porta, você entra na sala, você pega o giz, você escreve no quadro. Ou seja, antes de tematizar, você já entende o que as coisas são. Você já entende o sentido de ser das coisas. Isso é a estrutura, então, antipredicativa, ou seja, antes de você teorizar, antes de você predicar em termos teóricos, você já entende o que algo é. O esquema de algo como algo já está previamente delineado na estrutura do entender antipredicativo. Aí nós devemos lembrar que o Heidegger está falando dessas questões para pensar o tempo. Como que se dá a temporalidade nesse contexto? E aí ele vai falar de duas coisas, duas relações que os objetos têm. O para isto e o para quê. O que é o para quê? Para que eu estou usando esse giz? Para dar aula. Então, para quê é o para que eu uso o giz? Para dar aula. E o para isto é a relação do giz com outras coisas, com outros istos. Então, o giz está para com o quadro negro, o giz está para com a sala de aula. Então, o giz tem uma relação com outros objetos, eu chamo isso de para isto, e o giz é usado com o objetivo, dar a aula, eu chamo isto de para quê. E aí o Heidegger vai falar que, então, eu estou usando o giz, isso envolve um aguardar. Um aguardar o quê? Para que eu estou usando o giz? Para dar aula. Então, eu estou aguardando naquele sentido de expectação, no mesmo sentido que o jogador de futebol aguarda quando ele vai chutar a bola para o outro. Aguardando, eu estou lhe dando aula, eu estou pensando nos exemplos que eu vou dar, eu estou pensando no aluno que está me ouvindo. E eu estou, então, usando o giz para quê? Então, aguardar para quê? Para que eu dê aula, para que os alunos compreendam. E ele vai falar que esse para quê envolve uma retenção. O que é uma retenção? Eu retenho as relações que esse objeto tem já com outras coisas. Então, o que já está dado no pano de fundo? A relação do giz com a lousa, a relação do giz com a sala de aula. Isso tem a ver com a retenção, porque é algo que já está assim dado antes de você dar aula. Antes de você ensinar, já está dado esse contexto em que o giz está relacionado com a lousa, em que o giz está relacionado com a sala, já está esperado certas coisas. Quando os alunos estão em uma sala de aula, já se espera muita coisa. Já se espera que eles estejam sentados, enfileirados, que eles peguem a mochila, peguem o caderno, coloquem sobre a mesa, façam anotações. Então, isso já está posto. Por isso tem a ver com a retenção. Retenção tem a ver com o passado, com aquilo que eu retenho na memória. Então, o que já tem a ver com o passado? A articulação dos objetos. A articulação da sala de aula, a articulação do aluno que está sentado ali, da mochila dele, com o caderno, com a escrivaninha, com a parte da mesa onde ele coloca o lápis, o quadro ali, o giz ali. Então, o giz é só mais um objeto dentro de uma articulação de vários outros objetos. Isso é o que está dado. Isso é o que está até antes da aula colocado. E por isso tem a ver com a retenção e com o passado. Mas o Heidegger também fala da remissão, que tem a ver com o presente que se liga ao para quê. A remissão é a articulação em termos de um sentido que remete a outro sentido. O giz, ele remete à cadeira, ele remete à lousa, mas em relação ao para quê, o giz remete à aula. O giz remete ao eu dar aula. Então, no presente, o giz está relacionado com o dar aula. Então, existe uma estrutura temporal aí, percebe? Existe uma expectação, o que eu espero fazer com esse giz, eu espero escrever no quadro para que os alunos compreendam o conteúdo que eu estou dando. Existe uma retenção relacionada com o passado, existe um contexto da sala de aula, um contexto de para isto, de relação do giz com os outros objetos, que já está previamente colocada, e existe um presencizar dessa remissão do sentido de ser do giz em relação à aula que eu estou dando. Tudo isso está relacionado de maneira dinâmica.
E aí o Heidegger está pensando aqui, então, em uma estrutura temporal em que o futuro está sendo puxado, em que eu estou me lançando para o futuro na medida em que eu dou aula, em que existe o passado, as coisas que já estão colocadas, as experiências passadas de eu dar aula, o que se espera que um aluno faça, que ele abra o seu caderno, que ele tire o caderno da mochila, o giz que está relacionado com o quadro, com a lousa. Eu já chego na sala de aula esperando que tenha uma lousa, esperando que tenha um giz, esperando, porque se eu chegar na sala de aula e não tiver giz, e a aula que eu planejei, eu preciso do giz para dar aula, não tem como eu dar aula. Então, o que já está colocado, relacionado ao passado, é que eu já vou chegar na sala, já vai ter um giz, e tudo isso é circular, é dinâmico. Porque também está relacionado com trazer para o presente, o sentido de ser do giz, que é remeter à aula. Então, tudo isso se articula numa relação dinâmica, complexa e, ao mesmo tempo, temporal. E aí o Heidegger vai chamar isso de unidade estática horizontal da temporalidade. Então é um horizonte do tempo, é um horizonte que se abre, em que as coisas estão aí se relacionando de maneira complexa, de maneira dinâmica. É um horizonte temporal. A minha aula, o meu usar o giz para dar aula, é um horizonte temporal. É um horizonte articulado de fenômenos temporais, de expectação, de retenção, como eu expliquei. Aí o Heidegger também vai falar uma coisa interessante, que é a questão do conhecimento da física matemática. Daí o Heidegger, né, pensa assim pra gente, tudo bem, a gente entendeu essa questão temporal, da maneira como eu me ocupo com os objetos, e eu posso pensar, que contribuição pode dar, contudo, a caracterização temporal da reflexão do ver ao redor e de seus esquemas para responder à pergunta pela gênese do comportamento teórico. E aqui vai entrar a questão que eu falei, né, da física matemática, que vai nos ajudar a pensar um pouco como isso se dá. O que o Heidegger fala? Quando eu estou fazendo uso de um objeto, algumas questões surgem do próprio contexto prático que eu estou fazendo uso desse objeto. Então eu estou aqui com o giz. Nossa, o giz é leve. Ou eu estou... E aí, quando eu penso numa questão prática, eu já posso puxar uma questão teórica. As duas andam juntos. Porque percebe, por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês, né, que estão ouvindo o vídeo. Quando eu uso palavras, certas palavras no cotidiano, essas palavras elas têm um significado relacionado com a experiência. Então, por exemplo, cor tem a ver com a experiência visual, né? Não faz muito sentido de eu falar de cor no mundo. A cor é um fenômeno óptico, né? A cor é a maneira como meu olho interpreta frequências de luz. O som também. Eu ouço uma música, mas o som, se eu não pensar no som que eu estou ouvindo, o que é? É frequências de vibração, ondas de vibração, que são interpretadas pelo meu ouvido como um barulho, como um som. Da mesma maneira, o gosto. Quando eu experimento um bolo de chocolate, o gosto, o sabor de chocolate, ou, por exemplo, quando eu chupo uma laranja, aquele gosto cítrico, ele, na verdade, aquele sabor cítrico, ele, na verdade, é a interpretação que a minha língua faz dos fenômenos químicos. Da mesma maneira, o calor. Eu sinto que está quente, eu sinto um calor. O que é o calor, na verdade? Existe o calor enquanto experiência de sentir algo quente, mas eu posso entender que por trás desse algo quente, na verdade, não está uma experiência. Está, na verdade, a transmissão de uma energia de um corpo para um outro devido à diferença de temperatura. Então, na verdade, quando eu uso uma palavra que descreve a experiência humana, essa mesma palavra pode estar correlacionada com algo do mundo físico, que não necessariamente é experiencial. Então, na verdade, a cor, que é uma experiência visual, está relacionada com a frequência de luz, que é um dado da física. Eu não tenho acesso à frequência de luz, eu tenho acesso a cores. Frequência de luz é lá no laboratório, com um instrumento que mede, e mesmo assim eu tenho acesso à medição e não à onda de luz. Da mesma maneira, o sabor. O sabor, eu tenho experiência do gosto, do sabor, mas a estrutura química que me faz ter esse sabor eu não tenho acesso. Direto, nem vejo isso, o átomo é invisível, né? Então, estrutura química não dá nem para ver nem em laboratório, é um postulado que está por trás do que eu experimento. Da mesma maneira, o som. Eu não vejo vibrações. Eu escuto a tradução dessas vibrações para som. O cheiro, da mesma maneira. O cheiro os elementos químicos estão ali, mas eu não vejo elementos químicos. Eu vejo a tradução desses elementos em termos olfativos.
Isso se aplica também à experiência de sentir que uma coisa é pesada. O livro está pesado. E eu poderia, então traduzir aquilo que é experiencial em linguagem científica. Então, quando eu falo o giz é leve, poderia pensar, por que o giz é leve? Eu posso pensar em termos de densidade, massa, peso. Eu posso pensar em termos de gravidade. Então, por que uma coisa é pesada? Por que é difícil eu pegar e levantar uma pedra do chão? Eu posso falar experiencialmente, eu posso usar o termo, isso é pesado, estou experimentando uma coisa pesada. Mas se eu traduzir em linguagem científica, eu posso falar em lei da gravidade, eu posso falar em densidade, eu posso falar em massa. Então percebe que é muito interessante a gente perceber que as duas coisas estão correlacionadas. Aquilo que é prático, aquilo que é experiencial, pode ser traduzido em termos daquilo que é teórico. E sentir uma coisa como pesada, enquanto eu estou carregando ela, é prático. Nossa, eu vou ter que carregar uma pedra. Sei lá, os escravos do Egito, ou os trabalhadores do Egito, carregando as pedras para construir as pirâmides. No pesado? Não sei nem como é que eles carregou isso, mas é pesado. Experiencial, prático. É pesado também significa lei da gravidade, massa. É pesado porque tem uma gravidade que puxa os trem para o chão. Então percebe que, na verdade, o conhecimento científico ele está numa linha de continuidade com a prática. Conhecimento científico é uma continuação da prática. É da prática de experimentar uma coisa que é pesada que surge a preocupação teórica de pensar em lei da gravidade, de pensar em massa, de pensar em peso. Porque o que é o peso, na verdade? O peso envolve massa e gravidade. Né? Porque o que a gente chama de massa é peso, o que a gente chama de peso é massa na linguagem científica, mas o que é o peso na linguagem científica? É massa e gravidade. Então, assim, a experiência de algo como pesado pode ser traduzida na investigação teórica sobre massa, gravidade. Então percebe que está em continuidade, não é uma ruptura. Ah, aqui está o conhecimento prático, aqui está o conhecimento teórico-científico. Não, na verdade é uma continuidade. Da experiência de algo como pesado, surge a compreensão da lei da gravidade. O conhecimento científico ele está em continuidade com o conhecimento prático, ele está em continuidade com o conhecimento do senso comum. É uma gradação, não é uma ruptura, não é assim. Conhecimento prático, conhecimento científico, senso comum, ciência. Não, na verdade é uma linha de continuidade. Então, Heidegger está dizendo para a gente aí que há uma continuidade. Por isso, ele vai dizer assim, que quando a gente entende o manejo de um instrumento, que envolve toda essa questão temporal, a contribuição que a gente tem é de compreender que, na verdade, há uma continuidade entre todo esse manejo e o conhecimento científico. Então, estudar o manejo com o objeto, estudar como eu uso o objeto, como eu preparo a sala de aula, como eu faço uso desse objeto, não está em descontinuidade com fazer ciência. Então, ele diz assim, no emprego de um instrumento, vendo ao redor, podemos dizer, o martelo é demasiado pesado ou demasiado leve. A proposição, o martelo é pesado, pode também expressar uma reflexão de ocupação e significar que o martelo não é leve. Isto é, que requer força no manejá-lo ou que seu manejo é difícil. Todavia, a proposição o martelo é pesado pode também significar o ente aí em frente, que já conhecemos no ver ao redor como martelo, tem um peso. Isto é, tem a propriedade de ser pesado. O que é visto agora não pertence ao martelo como ferramenta, mas como coisa corporal sujeita à lei da gravidade. Agora, o discurso do ver ao redor sobre demasiado pesado e demasiado leve já não tem sentido, isto é, o ente que agora vem de encontro já não oferece nada em si mesmo em relação ao que se possa ser achado demasiado pesado ou demasiado leve. Percebe então que há uma continuidade? Do manejo com algo, como um giz, que eu declaro como leve, ou que eu declaro como pesado, eu posso pensar nisso em termos práticos. Um giz leve me ajuda a dar aula, porque se eu tiver que escrever no quadro com um giz pesado, fica difícil. Então a leveza do giz tem um significado prático, mas a leveza do giz tem um significado teórico, científico. Ele é leve porque ele é composto de uma certa propriedade, de certos átomos em uma certa relação, que dá uma certa densidade.
E quando a gente vai para o contexto da ciência, aquilo que era do contexto prático vai perdendo o sentido que tem no mesmo contexto prático. Por exemplo, não existe cores no mundo. No contexto prático, cores. Mas no mundo não tem cores. No mundo tem frequências de luz. Tem cheiro no mundo, tem gosto no mundo, tem barulho no mundo? Não. Tem correlatos disso. Então, onde reside o fato de que, no discurso modificado, seu sobre que, isto é, o martelo pesado, se mostra de uma outra maneira? Percebe? O Heidegger está dizendo assim, no contexto prático, o giz, ele se manifesta como aquilo que é leve. No contexto teórico não tem conceito de leve, porque leve é uma experiência. Experimentar alguma coisa como leve. Leve é uma experiência. Cor é uma experiência. Então, o que o Heidegger está colocando? No contexto científico, a gente não vai falar de leve. A gente não vai falar de cor. A gente não vai falar de gosto. A gente não vai falar de cheiro. A gente não vai falar de barulho. A gente vai falar do correlato disso. Daquilo que não é barulho, mas daquilo que faz o barulho. Daquilo que não é cor, mas daquilo que faz com que a nossa mente traduza isso como cor. Existe uma modificação, portanto. Então, onde reside esse discurso modificado? Não reside em que se abandona o manejo, nem reside em que já não se vê o caráter instrumental desse ente e dele se prescinde, e sim que agora o utilizável que vem de encontro é visto de uma nova forma, como subsistente. Então, o que o Heidegger está falando? Não há uma ruptura, não há um rompimento, porque perceba o seguinte, o giz no contexto prático, ele está pensado em sua utilidade. O giz que eu preciso para escrever no quadro. O giz na ciência está pensado na sua constituição. Não importa, não é se ele é o giz que eu uso para escrever no quadro, não é isso. Importa a constituição molecular dele, por exemplo. Agora, se ele é o objeto que eu uso lá no quadro, é outra questão. Quando eu penso martelo, em termos de gravidade, importa que o martelo serve para martelar? Não, importa que o martelo é um objeto físico que, se eu solto ele cai no chão. Mas existe uma ruptura? O Heidegger está dizendo não, porque o giz não perde o seu caráter de utensílio. O martelo não necessariamente perde seu caráter de martelo. Então não há uma ruptura. O martelo continua sendo martelo, o giz continua sendo giz, só que agora o giz aparece de uma outra maneira. Vamos dar o exemplo com a água. O que é água? A água é aquilo que me serve para beber. Mas eu posso olhar para a água de uma outra maneira. Eu posso olhar para a água como H2O. H2O é o que a água é? Não. Tem muita gente que comete esse erro. H2O é uma forma pela qual a água se manifesta. A água é aquilo que eu uso para beber. É isso que a água é. A água é o que eu experimento como água. Agora, a água como substância química é uma das dimensões da água. A dimensão química. A água, como H2O, é uma das maneiras da água se manifestar. Então, a ciência, ela não dá conta daquilo que o objeto é na sua essência. A ciência se dá conta de uma dimensão de manifestação do objeto. O giz como giz. O giz como aquilo que é de uma certa estrutura molecular. Isso não é o que o giz é. O giz é aquilo que eu uso para escrever no quadro. Mas a estrutura molecular do giz é uma das manifestações pelas quais o giz pode se mostrar. Por isso a ciência, ela não se dá conta do todo da realidade. A ciência toma o objeto como subsistente, não como utensílio. A ciência toma o objeto como se ela fosse uma substância, algo que subsiste, não no seu caráter prático. Mas a ciência, ela não dá conta daquilo que o objeto é em todas as suas significações. É como se fosse um prisma. A maneira de compreender o objeto cientificamente é uma das facetas do prisma. A realidade é multifacetada e a ciência revela uma das facetas da realidade. Então é importante a gente pensar que a ciência revela uma das facetas da realidade. Então, quando a gente vai para a física matemática, pensar o mundo como algo matemático, pensar o mundo em termos de vibrações sonoras, pensar o mundo em termos de espectros de luz que você quantifica, em vibrações sonoras que você mede em hertz, pensar o mundo assim, não é dizer que o mundo é assim. É dizer que essa é uma das facetas pelas quais o mundo pode se manifestar. Por isso, a fenomenologia sempre foi muito crítica do fisicalismo.
Não é porque a física matemática descreve o mundo por meio de quantificações, por meio de medições, que o mundo é isso. Não é porque a física descreve o mundo em termos de átomos interagindo que o mundo é isso. Isso é uma das facetas de manifestação da realidade. Isso é uma das facetas de manifestação do mundo. O Heidegger diz: o entendimento de ser que conduz o trato da ocupação com o ente no interior do mundo transmuda-se dessa questão prática para essa questão da ciência, da descrição científica. Para poder tornar-se objeto de uma ciência, o utilizável não necessita perder seu caráter de instrumento. O giz continua sendo giz, o martelo continua sendo martelo, só que agora a gente foca no olhar científico em uma das facetas, em uma das maneiras de manifestar-se. A água continua sendo aquilo que eu uso para beber, mas quando eu penso quimicamente a água, eu trago a água para uma possibilidade de manifestação diferente. Na enunciação física, o martelo é pesado, essa linguagem referente à experiência, como cor, barulho, você abre mão dessa linguagem para uma linguagem matemática, para uma linguagem física. É omitido, então, o caráter de martelo pesado, mas também o que pertence a todo instrumento utilizável, seu lugar próprio. Na ciência é omitido o lugar próprio da coisa. O giz tem um lugar próprio. Qual que é o lugar próprio do giz? É na sala de aula. Não faz sentido eu colocar o giz na geladeira. No entanto, na ciência, o que a gente faz com o giz? A gente coloca o giz no microscópio. O que eu fiz com o giz? Eu tirei o giz do seu contexto, do seu lugar próprio, que é a sala de aula, levei para um laboratório e coloquei ele no microscópio. O giz no laboratório, diante de um microscópio, é o lugar próprio do giz? Não. Por isso a ciência sempre envolve tirar um objeto do seu contexto natural de demonstração e colocar o objeto num contexto científico controlado de demonstração. Entende isso? Então, a ciência envolve deslocar um objeto do seu contexto natural de demonstração, que é o seu lugar próprio, e levar ele para um outro contexto, não o seu contexto natural, que é o contexto do laboratório, que é o contexto da experimentação. Então, este se torna indiferente. O lugar próprio do giz se torna indiferente. Não importa que o giz tem que estar na sala de aula. Isso não importa para você determinar a constituição molecular do giz. O lugar próprio torna-se mera posição espaço-temporal. Na ciência, o espaço que importa não é o espaço existencial, não é o lugar que o giz ocupa. Não é assim, o giz ocupa que espaço? O espaço da sala de aula. Não é esse espaço que importa para a física. O espaço que a física investiga é um espaço matematizável. É aquele espaço-tempo da física em que a massa distorce o espaço-tempo. O que importa para a física é um outro conceito de espaço. É o espaço geometrizável, é o espaço que a gente pensa em relação com o tempo, é o espaço que a gente pensa em termos da massa que distorce, como aquela cama elástica. Então, o espaço da física não é o espaço que o Heidegger discute em Ser e Tempo. Toda vez que o Heidegger discutiu espacialidade em Ser e Tempo, ele não está falando do espaço da física. Quando o Heidegger discute a espacialidade dos utensílios, ele não está pensando no espaço físico, ele está pensando no lugar próprio que os objetos ocupam no mundo. O lugar próprio do giz é a sala de aula, o lugar próprio de uma fruta na geladeira ou na mesa de jantar. É isso que o Heidegger está pensando como espaço do utensílio, mas o espaço que a física pensa não é esse. É o espaço matemático, é o espaço quantificável. E o espaço que o giz ocupa na física, então, o espaço que ele está na sala de aula é um ponto no espaço, né? No espaço geométrico, no espaço... Aí tem a discussão do espaço euclidiano, tem a discussão dos espaços de parabola, tem a discussão do espaço na geometria. Tem, então, toda uma discussão de espaço que não é o espaço que o Heidegger trata, não é o espaço que a gente está pensando em termos existenciais. Mas a física, então, trabalha com outro conceito de espaço. Por isso, Heidegger diz, o lugar próprio torna-se mera posição espaço-temporal, um ponto do mundo, que não se assinala diante de nenhum outro. Eu disse para vocês, o espaço que o Heidegger fala é perto da noção do Giberson de campo de affordancy. No campo de affordancy, certas coisas aparecem para mim de maneira assinalada, de maneira destacada. Se eu estou com sede, um copo de água, ele no espaço geral, no meu campo, ele está destacado. No espaço da física não existe destaque.
Qual que é o espaço que é mais importante? Não tem espaço mais importante. Não existe na noção de espaço da física um lugar do espaço que é mais importante do que outro. Diferente do espaço existencial. No espaço existencial, no meu campo de vivências, o espaço que o copo de água está quando eu estou com sede é o mais importante do que os outros. Mas na física não. Todo o espaço tem a mesma importância. Então perceba que há um processo, né, que aí o Heidegger vai falar que na física matemática, que é um projeto matemático da natureza, que é pensar a natureza matematicamente. Só que o cuidado que a gente deve ter é não achar que a descrição que a física faz do mundo é o que o mundo é. A descrição que a física faz do mundo é uma maneira de manifestação do mundo. É uma maneira que o mundo se manifesta para o olhar científico. É uma maneira que o mundo se manifesta para os nossos mecanismos de medição, para os nossos mecanismos de quantificação. Então Heidegger diz, o exemplo clássico do desenvolvimento histórico de uma ciência, mas ao mesmo tempo também de sua gênese ontológica, é o surgimento da física matemática, que é um projeto matemático da natureza ela mesma. Esse projeto descobre previamente o subsistente constante, a matéria. Então, o que é constante no mundo? A matéria, para a física matemática. E abre o horizonte para que o olhar condutor considere seus momentos constitutivos quantitativamente determináveis. Então, determinações quantitativas da matéria, movimento, força, lugar, tempo. A fundamentação da ciência dos fatos somente foi possível porque os pesquisadores entenderam que, por princípio, não há meros fatos. A ciência não é mais ingênua como no passado. Hoje a gente sabe, por exemplo, a ciência física, matemática, ela vai para além do que é observável. Ela postula o que está por trás do observável. Átomos não são observáveis. Frequências sonoras não são observáveis. O que a ciência faz é postular que por trás do mundo que a gente observa, por trás do mundo que tem cheiro, por trás do mundo que tem barulho, existe uma gama de coisas que a gente não experimenta, mas que constitui o objeto da física. Então a física é sempre uma postulação, é sempre uma interpretação que vai além daquilo que é experimentado. Porque não há meros fatos. Todo fato, lembre disso, todo fato é um fato interpretado. Até a interpretação científica do mundo é uma interpretação do mundo, é uma possibilidade de leitura do mundo. No projeto matemático da natureza, o primariamente decisivo não é o matemático como tal, mas que esse projeto abre um a priori. Assim, o que a ciência matemática da natureza tem de paradigmático não consiste, pois, em sua específica exatidão, nem em ser obrigatória para todos em si, e sim em que nela o ente temático é descoberto da única maneira como o ente pode sê-lo, no prévio projeto de sua constituição de ser. Então, o que o Heidegger está dizendo? O modo como o mundo se manifesta para a ciência não é diferente do modo como o mundo se manifesta de outras maneiras. Não é diferente em que sentido? Em que sempre envolve um pressuposto, em que sempre envolve uma maneira de ver o mundo. A ciência é uma maneira de ver o mundo. A ciência se manifesta num projeto, num modo de ver o mundo. Ciência é um modo de ver o mundo. Um modo prático e teórico de ver o mundo. Isso que é ciência. Ciência não é descrever a realidade tal como ela é em si mesma. Ciência é interpretar a realidade a partir de uma cosmovisão. Ciência é interpretar a realidade a partir de um determinado modo de ver o mundo. É uma possibilidade de interpretação. É um dos modos pelos quais o Dasein pode compreender o mundo. Por isso a ciência está relacionada com um projeto humano, com um certo projeto de interpretação da realidade. Dado isso, né, nós podemos, então, considerar a parte C. Como o vídeo está longo, né, eu vou tentar ser mais breve sobre o ponto C, que é o problema temporal da transcendência do mundo. O Heidegger fala, né, que quando a gente pensa a totalidade da conjuntação, ou seja, o conjunto de instrumentos em suas relações, nós temos o para algo, o para quê, o para isto e o em vista de. O que é cada uma dessas coisas? Isso é o que constitui a significatividade. O que é significatividade? Como eu disse para vocês, o mundo é uma trama articulada de significados. O mundo é uma trama articulada de significados. É igual um texto. Uma palavra só tem sentido na medida em que está articulada com as outras frases, com as outras palavras. Da mesma maneira, cada objeto no mundo só tem sentido articulado com outros objetos.
Isso significa que os objetos, no contexto, na sua conexão, na sua conjuntura, no seu conjunto com outros objetos, ele mantém certas relações. E aí o Heidegger vai falar de algumas relações. A primeira relação, vamos pegar o giz, né, como exemplo. Estou usando o giz bastante. A primeira relação é o para algo. Para algo. Para que é o giz? O giz é para algo. Então o giz é para escrever no quadro. Então vamos colocar o para algo como isso. Para algo é o que o giz, no seu sentido mais imediato, ele serve. O giz serve para escrever no quadro. Nós temos o para quê? Para que eu escrevo no quadro? Para dar aula. Então vamos colocar o seguinte. O giz tem um para algo, escrever no quadro. Esse escrever no quadro, que é o para algo do giz, envolve um para quê? Que é que eu dê aula. Mas esse para quê envolve um para isto. Para isto a gente já viu que é a relação do giz com os outros objetos. Que é a relação do giz com o quadro, que é a relação do giz com a sala de aula. E nós temos o quê? O em vista de quê? O em vista de quê é o projeto existencial mais geral. Para que eu dou aula? Para transmitir conhecimento, para formar profissionais. Então, o giz está dentro de um projeto muito maior, que não é só a aula, que é formar profissionais ou transmitir conhecimento. Nós poderíamos falar, se a gente pegar o exemplo do giz, para algo, para escrever no quadro. Para quê? Para dar aula. Para isto, relação com o quadro, relação com os outros objetos. Em vista de formar alunos. Então, essa é a estrutura que o Heidegger chama de estrutura da totalidade da conjuntação. Então, o Heidegger vai fazer essas distinções. Ele vai, de novo, falar que todo esse uso do giz envolve um esquema horizontal de momentos temporais, né, que cada um se relaciona assim num horizonte. Ele vai falar que isso envolve um ser adiantado para diante de si mesmo, né? O Heidegger sempre fala isso. Quando eu estou fazendo uso de um objeto, eu estou me lançando numa possibilidade. Então isso envolve um adiantar-se em relação a si mesmo, um se lançar nessas possibilidades. Então quando eu faço uso do giz, eu me lanço nessa possibilidade. Isso envolve com o fato de eu estar lançado no mundo, que o Heidegger chama de dejecção. Eu estou lançado no mundo da vida cotidiana, eu estou abandonado, ele também usa essa expressão. Eu estou lançado. Quando eu dou aula, eu estou participando da vida cotidiana, eu estou cumprindo uma tarefa cotidiana, eu estou lançado no mundo da vida cotidiana. E ele vai falar que esse lançado, então, envolve uma correlação com esse ser abandonado, né? Ele vai dizer, então, que esse esquema horizontal envolve um futuro, a possibilidade na qual eu me lanço, envolve um ser sido, a gente já falou bastante do passado, da retenção, daquilo que já está posto, da conjuntura de objetos que já está colocada. Então, assim, esse último parágrafo, né, o Heidegger vai falar do problema da questão da transcendência do mundo, pensando toda essa conjuntação, todas essas relações de significatividade. Aí o Heidegger fala: o mundo está como que muito mais lá fora do que qualquer objeto pode estar. O problema da transcendência não pode reduzir-se à questão de como um sujeito sai de si para ir até um objeto. Em vez disso, deve-se perguntar o que possibilita ontologicamente que o ente do interior do mundo venha de encontro e possa ser objetivado como algo que vem de encontro. Se o sujeito for ontologicamente concebido como um Dasein existente, cujo ser se funda na temporalidade, então se deverá dizer que o mundo é subjetivo. Mas esse mundo subjetivo, como temporal transcendente, será então mais objetivo do que todo possível objeto. Então qual que é o problema da transcendência do mundo, que é o tópico do tópico C, né? O problema é que o mundo parece estar além de mim. O problema é que o mundo parece estar lá fora. Mas, de novo, esse mundo que está lá fora não está lá fora. Ele está lá fora, mas é porque eu estou lá fora. O problema da transcendência do mundo não é como se tivesse um sujeito interno que sai de si para lidar com o mundo. Porque esse seria um problema enorme. Como que uma coisa interna se relaciona com uma coisa externa? Vamos supor que o sujeito é uma cápsula interna, com experiências privadas, com pensamentos privados, e o mundo é uma coisa externa, que está lá fora. Como que faz essa ponte? Esse que é o problema da transcendência. Como que sai daqui e vai para cá? O Heidegger está dizendo, não tem isso. Não tem dentro e fora. É tudo uma coisa só. O mundo, o meu campo, é o campo que eu pinto, é o campo que eu constituo. É assim que o Heidegger resolve essa questão do problema da transcendência do mundo. Eu sou o meu mundo. O mundo é o meu campo. E o mundo é a trama articulada de significados. Essa trama articulada de significado. Então é assim que o Heidegger lida, né, com o problema da transcendência do mundo. O mundo
é o meu campo. E aí o Heidegger fala, alguns vão falar, não, você está falando então que o mundo é subjetivo. Mas o Heidegger lembra, subjetivo se eu estivesse trabalhando com aquele conceito de sujeito encapsulado. Mas não é com essa noção de sujeito encapsulado que eu estou trabalhando. Eu estou falando de um sujeito aberto, de um mundo aberto, de um sujeito que é o seu próprio campo, de um sujeito que é o seu próprio mundo. Então, eu sou o meu mundo. E os objetos, os utensílios que aparecem para mim no meu mundo são aquilo que está disponível para mim. E esse mundo é temporal. Esse mundo envolve movimentos temporais, movimentos de lembrar, movimentos de reter, movimentos de expectar, movimentos de se lançar em possibilidades, que são todos movimentos temporais. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.